dando pra gente encaixar, cara. Eu tirei o dia para resolver algumas coisas pessoais. Aham. Então, ainda bem que a gente confirmou o horário, né? Pela segunda vez. Fiz uma bagunça aí, cara. Não, acontece, eu imagino. Eu tenho alguns médicos na família também, e eu sei como que a agenda de vocês funciona, assim, é Cara, realmente eu meio loucura. fico perdido com o dia da semana, cara. Não sei que É, dia que é da semana, me perco um pouco. Mas é isso imagina, aí. tá vendo? É isso aí, ó, tá vendo, né, Rodolfo? Já vai pegando É. os detalhes já. Ah, mas acho que isso é mais pessoal meu, viu, cara? Eu sou um pouco desligado. Acho É. que eu mantenho uma rotina muito rígida, assim, vamos dizer, de hábito, cara. Então fica, Uhum, né? Não tem aquela coisa muito assim de, às vezes, pô, vai chegar sexta-feira, eu vou ficar muito tranquilo, sem fazer nada, sabe? Então fica uhum. meio horário de acordar todo dia, acaba acordando à mesma hora. Mas isso é mais pessoal, né? Não é muito, não tem muito a Eu ver com também profissional. eu gosto de manter uma rotina também. Eu acho que, tipo assim, eu desligo de outras coisas, mas é a única coisa que eu, tipo assim, me faz ter um padrão, entendeu? Porque se eu sair do padrão, eu fico todo perdido. É isso aí. Legal, nós três falamos a mesma língua, então, porque eu também sou assim, cara, tipo, de domingo a domingo, também costumo acordar toda hora, sempre no mesmo horário ali, comer no mesmo horário, legal, treinar no mesmo horário, Sim, bacana. Então, vamos começar aqui, queria fazer uma introduçãozinha antes, tá, doutor? tá Queria beleza. agradecer primeiro, né, a sua, o seu comprometimento com a gente aqui, né, de poder participar da conversa. Eu sei como funciona a medicina, se você quer bem corrido, né? Você acabou de falar, né, dos seus hábitos aí também, então sua agenda deve ser mais corrida, mas eu queria agradecer, né, a sua participação aqui com a gente, né, e que vai ser bem legal e a gente está muito feliz com a sua participação, tá? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de trocar uma ideia e tentar, às vezes, esclarecer alguma nebulosidade que ainda tenha na cabeça de alguém para definir a carreira Uhum. eventualmente, ajudar a decidir ou a A decidir para diversificar, um lado ou para o outro, né? ou a diversificar um pouco essas opções aí que ou o É, Rodolfo, outras pessoas têm aí nesse sentido, cara. não, muito legal. Eu sempre gosto de começar lá do começo, tá, doutor? Eu gosto de vir trazendo o assunto assim. E com quantos anos você está hoje? Hoje eu estou com 34, domingo faço 35 anos, cara. Nossa, que legal, hein? Ó, parabéns. Parabéns Parabéns adiantado, adiantado. né? É, Obrigado. É bom avisar antes, dá tempo de comprar presente, enviar. Ah, tá vendo? O Elinho, Tá o vendo, Elinho né, é meu Rodolfo? vizinho Já. aqui, ó. exato. É verdade, eu posso mandar entregar lá na sua Ah, casa. Não, muito legal. E assim, doutor, quando você sempre quis medicina, assim, quando que você começou a pensar em prestar medicina? Quando que isso surgiu, assim, na sua vida? cara, apesar de eu não me recordar, minha mãe disse que desde os 3 anos de idade, ali aproximadamente, eu dizia que eu seria médico, né? Uhum. Ela sempre mencionou isso ao longo de toda a minha vida. Eu não sei se realmente acontecia, se é aquela a psicologia de mãe, mas definitivamente era algo que me atraía, assim. A, a, Uhum. a gente acaba criando, acho que quando a criança, adolescente, a gente cria uma fantasia de como que vai ser, né? Quando na verdade, posteriormente, você descobre que é tudo muito diferente. Mas ela mencionava isso, só que quando eu cheguei ali por volta dos meus 16, 17 anos, eu comecei a abrir a cabeça um pouco para, às vezes, fazer outros cursos, né? Principalmente aí, pensava muito em educação física. Eu sempre tive uma vida de muito esporte, né? Desde eu tive que fazer, eu tenho uma deficiência na mão direita, né? Uma deficiência até conhecida pela medicina, assim, bem comum de acontecer, vamos dizer, que chama síndrome de Poland. E o, o meu pediatra, ele orientou ali que desde os 6 meses de idade minha mãe me levasse para fazer natação, para que eu não tivesse que criança acaba utilizando mais a mão, que vamos dizer assim, entre aspas, é normal, né? Do que aquela mão que ela tem a deficiência. Então eu tive inserido aí em esporte, né, desde os meus 6 meses de idade. Minha mãe acatou a orientação
e me colocou ali para que trabalhasse com as duas. A natação é um esporte em que você trabalha de forma igual, né, os membros, precisa de estar ativo, os 4 membros, para que você consiga executar, né, o esporte. Então, o desenvolvimento ele não ficaria atrapalhado e meu braço teria mesmo o comprimento do que o braço normal, né? Eu, depois de adulto, conheci alguns. Eu tenho um paciente com síndrome de Poland, inclusive, né? Que é bem legal. Que a gente tem uma troca de experiência bacana ali dentro da consulta e tudo mais. Até uma consulta que às vezes é para durar 1 hora, dura 2, que a gente troca experiências de vida, vamos assim dizer, né? Uhum. Então, e acho que até por isso, assim, sempre, na nossa época também, a gente, quando criança, era mais ativo do que as crianças de hoje, né, cara? A gente buscava mais esporte, buscava atividades exteriores, né? Uhum. Hoje em dia, a infância, ela tá muito dentro de casa, né? Infelizmente. Isso, infelizmente. Mas a gente sempre tive uma vida, assim, muito de praticar esporte, né? Fiz diversos esportes, fiz natação, fiz polo aquático, capoeira, boxe, futebol. A modéstia à parte, jogava muito bem a minha vida inteira, até que um dia eu tive uma lesão de joelho e aí nunca mais joguei. Mas ali na minha adolescência, finalzinho ali de 16, 17 anos, já cogitava talvez fazer outro curso. Mas sempre tem aquela história que você sempre pensa no retorno financeiro, né, cara? Você já tem um pouco mais de entendimento sobre que você precisa, que isso é uma necessidade. Também tem a questão dos pais, hoje em dia, né? Hoje em dia não, acho que sempre, né? Tentam colocar você dentro daquilo que eles imaginam que fosse o melhor para você, Uhum. né? Não que necessariamente seja ou pudesse ser o melhor, mas é o que eles imaginam. Ou talvez aquilo que eles tentam projetar nos filhos, aquilo que eles não puderam ou não tiveram oportunidade de ser, né? Perfeito. Até ia falar isso, nessa parte da projeção aí, algo que acontece bastante mesmo. Sim, ontem, por exemplo, eu atendi uma paciente de 21 anos, em que ela sempre quis fazer medicina, ela acha uma carreira bacana, uma carreira bonita, só que ela fala, cara, ela falou para mim ontem, a pressão lá em casa é tão grande para que eu faça medicina que você até perdi o tesão, né? Acho que me incomodou a tal ponto de eu perder o tesão. Ela foi lá e optou por uma carreira parecida dentro vamos dizer assim, do mesmo segmento. Ela optou por enfermagem, está quase Uhum. se formando em enfermagem, mas ela fala que ela ainda sonha, ela tem vontade, ela acha legal, teria curiosidade de fazer, mas tem esse receio da cobrança ser muito grande e ela não somente se frustrar, mas às vezes frustrar também as expectativas dos pais, né? Sim, com certeza. Então isso acaba sendo ruim. Mas lá em casa não houve tanta pressão a esse ponto, sabe? Óbvio, havia às vezes levantava uma bola ou outra nesse sentido, né? Levanta a bola para ver se você corta, né? Sim, mas, cara, aí eu fiz ali alguns vestibulares no final do terceiro ano, não passei nenhum, dei uma desanimada e aí eu acho que eu comecei a cogitar mais talvez outras possibilidades, porque eu sempre achei, né, esse método de ingressar em faculdade um método muito injusto, né? Sim, com certeza. Enfim, existem várias conversas e discussões pedagógicas nesse sentido, acho que não cabe a mim, né, a entrar nesse mérito, mas eu sempre achei muito injusto. E aí eu comecei a cogitar, talvez, outras alternativas. Mas ainda assim, fiz ali 6 meses de cursinho. Já estava com 18 anos, fiz 18 anos em janeiro, né? E aí tive os meus primeiros 6 meses de cursinho. No meio do ano, na metade do ano ali, eu fiz novamente alguns vestibulares e acabei passando, né? Mas eu já tinha algumas opções. E acabei passando na medicina, comecei a faculdade, né? E eu comecei aqui perto de São José do Rio Preto, né? O Rodolfo é de onde? Eu sou. Né, é porque é muita brisa na minha vida. Tipo assim, eu, eu nasci na Serra do Espírito Santo,
Morei em Mas aí Vitória você há 11 mora onde? anos. Aí eu fui. Agora eu moro em BH, Ah, em Belo bacana. Horizonte. Então, E eu os optei... meus pais Ah, moram aqui, desculpa. moravam. Não, tô É, tranquilo. eu optei por, às vezes, passei no vestibular aqui, né? Dos vestibulares que eu fiz no meio do ano, foi o único que eu havia passado mesmo, numa cidade aqui próxima, que é Fernandópolis, né? O Elinho deve conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar. Era uma faculdade recém-aberta, cara, era uma faculdade nova. Acho que a turma que eu passei, se não me engano, era a terceira ou a quarta. Para mim foi bem interessante, apesar de eu... Se eu estiver prolongando muito, atropelando o que era teu cronograma, Eric, você Não, pode me pode cortar. ficar à vontade. Pode ir Pode ficar à embora, né? vontade. Pode. Se, quanto mais a gente aprofundar no assunto, melhor. Sim. E aí, cara, eu não me adaptei muito, nem acho que... Eu não sei se era uma fase nova, enfim, né? Eu não me adaptei muito à cidade, era uma cidade com pouca infraestrutura, não tinha nem linha de ônibus, né? Uhum. E eu também não tinha carro na época, meus pais não tinham condição de me prover isso aí, né? Era uma fase Uhum. meio difícil para gente. E acho que tudo colaborou ali para que eu não me sentisse incomodado ali. E eu fiz 2 anos ali e transferi para Presidente Prudente, que é uma faculdade já mais conhecida, mais renomada. É uma faculdade com uma puta de uma infraestrutura, cara, uma faculdade muito boa aqui no interior de São Paulo, né? E ambas as faculdades são particulares, tanto a que eu passei, quanto a de Presidente Prudente, onde eu me formei, né? Mas acho que a caminhada foi até aí. Uhum. Vou Ah, parar aqui, legal. vou deixar você conduzir aí, que senão eu atropelo tudo teu Não, cronograma aí. mas é legal saber disso, porque você começou na Unifeb, na verdade. Não, a Unifeb é em Votuporanga, cara. Lá Ah, é verdade. em Fernandópolis era Unicastelo, que Unicastelo. hoje eu não sei como chama, houveram A alguns Universidade do problemas. Brasil, não é? Acho que isso. É, a Universidade do Houveram alguns Brasil. problemas jurídicos, alguma coisa assim, né? Eu nem acompanho muito esse tipo de situação, mas eu saí logo no começo e da faculdade ali, cursei 2 anos. Eu acho que foi uma experiência muito legal, porque como era uma faculdade nova, a parte prática ela ainda era pobre. Uhum. Faltavam contratos com a prefeitura para que pudesse entrosar ali dentro dos ambulatórios da prefeitura, ter acesso aos hospitais, enfim. Então deu para eu fazer uma base teórica muito boa ali, né? Uhum. Essas matérias que a gente tem nos 2 primeiros anos de faculdade, por mais que você olhe, enquanto você está ingressado na faculdade, quando você está lá, você olha e fala, cara, eu nunca vou usar isso aqui, né? Uhum. E tirando bioestatística, que eu acho que quem usa mais é ou o pesquisador, ou você, quando você vai ler um trabalho científico, para você ter uma ideia de como às vezes aquele trabalho está desenhado errado, ou aquele resultado do trabalho científico, vamos dizer assim, entre aspas, foi manipulado com estatística, vamos usar essa palavra, apesar de ser uma palavra um pouco pesada, você consegue distinguir, mas o restante das matérias elas te fornecem uma base muito grande para que você percorra as matérias mais específicas depois. E até na prática, né? E hoje a área que eu trabalho, a área de nutrologia, medicina do esporte, cara, é praticamente bioquímica e fisiologia. São as matérias que a galera no primeiro e segundo ano abominam, acham horrível, só decora para passar, não vê em lógica naquilo. E eu conseguia ver diferente, Uhum. né? Apesar de depois, a gente vai chegar lá na frente nesse ponto, apesar de depois eu já nem saber para que eu ia usar aquilo, né? Ah, legal. Bacana. Eu só queria voltar um pouquinho ali na Vai sua lá. época do vestibular, Ah, porque aqui na Que Carreira também a gente conversa com muito aluno que a gente percebe que um dos problemas assim de ingressar no vestibular da medicina, que a gente sabe que é concorrido e não adianta, mesmo sendo particular ou não, tem a concorrência bem alta, assim. Então, a gente percebe que alguns alunos também acabam deixando por um certo medo, assim, sabe, do vestibular. Você chegou sim. a sentir isso também?
É a pressão do vestibular, mas não assim voltado aos pais te pressionando. Seria você se Sim, pressionando mesmo. Você chegou sim. a ter esse problema também? Cara, não, eu acho que eu nunca tive problema assim com lidar com esse tipo de situação, sabe? Às vezes com situação de comprometimento, enfim. Mas eu tinha consciência do que eu fazia. Eu tinha muito, sempre tive muito pé no chão. Sou uma pessoa muito realista, né? Às Uhum. vezes a gente passa até por pessimista ou desanimador, Aham. mas sempre fui muito realista. Eu acho que a gente sempre tem que saber o que esperar. Nossa expectativa deve ser sempre dentro ter consciência que ela deve ser pertinente ao que a gente faz. Eu acho que por uma comodidade de sempre ter uma facilidade em aprender, né, em absorver conteúdo de forma facilitada, ao longo de toda a minha vida, ou eu não estudava para a prova porque eu já tinha absorvido durante a aula e eu tinha Uhum. conseguia, vamos dizer assim, eu pegava para revisar, eu já tinha um prévio conhecimento, Tem já, facilidade, né, também de reter é, informação. ou eu estudava de véspera. Então, aquela estratégia que normalmente você deve fazer para vestibular, que é ter todo um cronograma de sentar, de ler, de revisar, porque estudar para vestibular é isso, é revisar, né? Eu não tinha muita paciência, cara, de ficar vendo a mesma coisa 2, 3 vezes, né? E Uhum. isso eu acho que reflete até hoje na minha vida, assim. Se alguém me fala uma coisa uma vez, beleza. A segunda já me incomoda. A Aham. terceira eu já fico irritado, cara. Então acho que ver aquilo pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela 10ª vez era uma coisa que eu não conseguia fazer muito. Uhum. Então eu tinha a ciência de que, cara, não adiantava às vezes eu estar ali no vestibular, sentado numa prova em que eu estou concorrendo com 200 pessoas que estão sentadas decorando, cara, ou revisando 10 horas por dia, se eu não fazia aquilo, entendeu? Uhum. E a minha estratégia, eu não sei se era correta ou não, mas é o que eu acho que é o que mais funciona, era não errar no que eu sou bom, no que eu era bom, Uhum. né? Não errar no básico. E eu acho que eu carrego isso até hoje, né? No dia a dia. A gente não pode errar no básico, cara. Então, a minha base, assim, eu tinha uma base muito boa de conhecimento em gramática, redação, sempre fui muito bom para dissertar. Inglês, né? Sempre estava presente nas provas ali. Português, geografia eu era bom, e química e biologia, cara. Eu nunca me dei com números, né? Matemática, física. Então, não, cara, eu não brigava muito para aprender aquilo, porque eu fazia contas assim de uma folha inteira e nunca batia os resultados. Eu não conseguia Isso, compreender isso é, aquilo, isso é cara. frustrante, né? Cara, isso era complicado. E não ia, cara, não ia, sabe? Então eu tentava não perder tempo nesse tipo de questão. Então era, vamos dizer assim, a estratégia que eu usei e que eventualmente em algum momento deu certo para mim, Uhum. né? Não vou te dizer que é a correta ou que é a mais indicada, mas por eu ter ciência da minha limitação com número ali, entender aquelas coisas, foi a forma que eu achei, cara. Saber aquilo que eu consigo, que eu tenho facilidade, e não errar de forma alguma aquilo. E o restante, vamos dizer assim, é no chute, né, cara? Não, Se acertasse, eu falava assim, a hora que eu acertar os chutes, eu entro. Porque o restante está bem feito, entendeu? uhum, com O certeza. diferencial, o diferencial estava ali. E, mas foi a forma que eu achei. Então eu não me preocupava muito em prestar esse tipo de vestibular muito competitivo, cara, porque eu tinha uma consciência muito boa do que era a minha limitação e que Uhum. talvez sim, você ter essa capacidade, saber aquilo ali que eu não sabia, era o diferencial que faria a pessoa entrar lá, né? Uhum. Então minha mãe falava, não, vai fazer aquela prova lá, faz a matrícula. Eu falava, cara, eu vou gastar, sei lá, na minha época era 150, R$ 200 uma inscrição de vestibular. Isso Uhum. nós estamos falando aí de 17 anos atrás. Uhum. Você gasta com viagem, né? Meus pais faziam questão de me acompanhar, acho que até por toda uma questão de suporte emocional, né? Uhum. Ah, então, fazia uma viagem, a família inteira, cara, para fazer uma prova. E é igual eu te falei, eu sempre tive muito pé no chão, né? Eu entendia um pouco das condições ali dos meus pais e
poupava eles, tentava poupar, né, cara, de todo esse estresse, que queira ou não gera uma expectativa, cada Com prova certeza. que você vai fazer tem a Uhum. tua expectativa, mas tem a dos teus pais também, né, cara? Claro. Todo o envolvimento emocional deles, enfim. Mas isso eu acho que nunca chegou a me atrapalhar, não, cara. Eu sempre fui muito ciente, assim, muito pé no chão. E até hoje, cara, né, acho que isso reflete um pouco ainda nas decisões que eu tomo dentro da vida profissional. Não, eu achei interessante uma coisa que você falou, doutor, dessa questão de você não esperar algo que você não está fazendo, assim, né? E Sim, como eu também vim do esporte, né? Eu também tentei ser atleta quando jovem e tudo mais. Me aventurei aí em umas provas de triatlo, cheguei a fazer um Ironman, tudo. E eu acho que o vestibular, eu falo assim para os nossos alunos aqui, assim, para meio que levar como se fosse uma competição, porque o cara treina 4 anos para correr 10 segundos numa Olimpíada. sim. E é meio que isso mesmo, não dá para você falar, putz, mas amanhã eu vou correr, vou ter a prova lá, mas eu não treinei até agora. Então, realmente, é algo que faz muito sentido, assim, é legal que você também pense da mesma forma. Então, por que eu vou fazer aquela prova, eu vou gastar tudo isso, se a concorrência está ali e eu vou passar dependendo 100% da sorte. Pô, aí De também sorte, isso. aí é demais, né? Aí não dá, né? Pode acontecer, né? Pode Pode acontecer. acontecer, mas é muito Mas, mais provável que não vá acontecer. Então, assim, poxa, exato, a gente exato. tem que ter realmente um pé no chão aí, bem fincado, né? E realmente saber o que você está esperando, né? Não, eu Sim. fiz o que eu podia fazer e tal, não, vou lá fazer. Se não der, não deu. Mas eu Uhum. fiz aquilo que eu tinha que fazer. Não, bacana. Legal demais. Tem alguma pergunta até agora, Rodolfo? Você pode. Ah, não, eu tô só vindo aqui que é muito legal. Sim, eu também sempre gostei de fazer esporte. Tipo, eu nunca, quando era criança, eu era meio, tipo, sei lá, ruim no futebol, mas eu sempre fiz esporte, tipo, natação. Aí só que depois de mais velho eu comecei a ficar melhor no futebol, não sei por quê. Acho que isso é muito estranho, tá ligado? Acho que a capacidade da gente. Aí, tipo assim, eu fiz natação porque eu fazia quando era criança. Aí, quando eu fui pra Belo Horizonte, eu acabei tipo, só ficando 3 anos depois eu comecei a fazer algum esporte. E a natação, acho que um dos motivos de eu ter feito ela, uns 2 anos depois, foi porque eu quebrei o braço, na queda de braço. Eu, fra- Nossa, que eu fraturei aflição, meu, cara. é, Putz. eu fraturei meu cotovelo com a queda de braço porque eu tinha uma rachadura e aí eu fazia uso do GH, hormônio do crescimento, e aí eu tinha que tomar um remedinho onde ele paralisava o osso e não deixou reconstituir onde que deveria, né? E aí, 4 meses depois, eu falei, eu sentia dor, mas eu tinha parado de sentir dor, porque eu tive um problema e o cara falou, tem uma rachadurinha aqui, mas ela vai voltar com o tempo. Só que ele, acho que ele não se atentou que o remédio que eu tomava podia não voltar em 4 meses. Então, Nossa, depois de 4 meses, 3 meses, eu não sentia dor, e aí eu fui fazer uma queda de braço. Na hora, eu senti e estalou, assim, o cara putz, esticou meu braço. nossa, Aí, que horrível. aí, aí foi péssimo. Aí, tipo assim, eu ia fazer fisioterapia, só que o médico falou que é, tipo, fisioterapia pro braço, assim, tipo, a melhor coisa é natação. Aí eu fiz natação de novo, porque eu tive que usar o gesso 3 semanas. Eu curei rápido, na verdade. Foi, tipo, 4 semanas que eu tive que ficar com o braço parado. Depois eu fui fazer natação e aí melhorou, tipo. Porque natação trabalha todo, tipo, alongamento, aí, tipo, tipo, como ele ficou meio restrito, meu braço não poder esticar, então foi ajudando é muito louco isso aí. Não, legal. Bacana. Rodolfo, Elinho, deixa eu só te interromper um pouco, só conhecer um pouco aí do Rodolfo, para eu, Sim, às vezes, à vontade. tentar trazer alguma coisa aí que agregue para ele, né? Você tem que idade hoje, Rodolfo? Eu tenho 16 anos. 16, tá? Ensino médio, né? Aham, isso mesmo. Ah, Segundo ano. perfeito, perfeito. E agora, aí faz o terceiro e depois faz prova de vestibular, não é isso? Ou já vai prestar Aham, o agora? Enem, sim. Não, eu já Já tô pode... prestando já o Enem. Eu tô Então prestando, eu beleza. prestei ano passado só pra ver como é que é. Tipo assim, é porque é um peso, né? Então fazer a prova no último ano, tá ligado? Que já tá valendo, já, eu acho que. Aí eu falei, vou testar um pouco, aí eu testei. Então, beleza. Só saber a idade dele para saber, às vezes, o que eu consigo trazer para ele Não, legal. de informação. Vai lá, Não, Elinho, manda bala aí, bacana. cara. E assim, uma outra preocupação que o pessoal tem em relação à medicina, e eu acho que durante o processo, assim, é uma coisa que as perguntas vêm, né? Você citou bioestatística, né? Na medicina, o curso da medicina, tem muita matemática ou seria mais nessa parte, assim, da parte científica? Cara,
eu tive, pela pouca memória que eu tenho, acho que eu tive ali 2 semestres de bioestatística. Tive bioestatística 1 e 2, né? Uhum. E minha primeira prova de faculdade foi bioestatística. Minha primeira nota na faculdade foi 0. Nossa, Cara, foi complicado. Aí, Difícil. cara, ali foi um baque. Você pergunta da questão do susto no vestibular, né? Ali foi um baque, cara, porque nossa. é igual eu te falei, como eu sempre tive, assim, muita consciência, cara, a, a- da realidade ali que eu vivia e tudo mais, né? Sempre fui muito preocupado aí com a questão dos meus pais e tudo, né? A, a, Era uma época que eles não tinham tanta condição. Eu falava, porra, cara, meu pai tá aqui dando sangue, né? Meu pai, e quando eu passei no vestibular da faculdade particular, meu pai falou assim, ó, cara, eu não tenho a grana, mas vai lá fazer que eu vou dar um jeito, né? Uhum. E pai e mãe é assim, né, cara? Por mais que você não saiba como você vai fazer, na hora que você precisa fazer, você faz e depois você vai dar um jeito de resolver aquilo, né? Depois corre atrás, né? É. Sim. E aí meu pai falou, cara, eu lembro disso até hoje. Ele falou, não tenho como te bancar, mas vai fazer que eu vou dar um jeito. Uhum. E aí minha primeira prova, com 2, 3 meses de faculdade, tirei 0. Ali foi um susto, cara. Ali, de fato, a, a, desesperei, mas foi isso, cara. Acho que, pelo que eu me recordo, acho que só foram 2 semestres que eu tive uma matéria com conta, que era bioestatística. Então, tinha bioestatística 1, bioestatística 2. Eram, assim, contas de usar calculadora científica, né? E as questões são nessa linha mesmo, né? Na hora, assim, como montar ali na hora que você vai pegar dados para montar um trabalho científico, entendeu? É Uhum. ali que entra muito a questão de bioestatística dentro da medicina. Para quem gosta da parte de pesquisa, dessa parte mais científica, o cara é inevitável que ele vai precisar ter um conhecimento pelo menos básico ao longo de toda a Uhum. carreira dele. Apesar de que hoje você tem a facilidade, eu acho que até antigamente também se fazia assim, você coletava os dados do seu trabalho científico e encaminhava para um cara de bioestatística e ele resolvia isso para você, entendeu? Uhum. Hoje você tem aí um aparato eventualmente até maior para fazer isso. Não sei nem se deve ter, às vezes, também programa de computador para essas coisas, né? Mas Com imagino que certeza. seja Acho que É, deu uma cortadinha lá. é, olhos. Ah, Ah, deu uma cortadinha. Eu tava é, percebendo que ia cortar porque a sua imagem tá um pouco tá ruim? nebulosa, assim. Acho que a Deixa eu internet mudar de, deixa eu mudar de rede aqui, cara. Pera aí. tá. Bom, Eu acho que vai cair, né? Porque começou a ficar meio embaçada. é. aí, foi? Peraí, vamos ver Melhorou? aqui. Acho que tá melhorando, sim. Acho que Tá tá melhorando. melhor. Então tá. É porque tem Beleza. 2 redes aqui, aí acho que é 5G, o sinal aqui no escritório fica fraco. Mas é Tá legal. basicamente isso, cara. Retomou legal a imagem? Eu acho que acho que deu uma baixadinha de novo. Sabe o que eu acho que Deu mudou? mais. Tem uma hora que você deu uma mexidinha no computador e ele deu uma. Eu acho que tava pegando melhor. Tem uma hora que você deu uma ajeitadinha no Porque aqui computador para assim, mim, ele deu uma piorada. aqui para mim tá cheio, cara, o sinal do meu É, Wi-Fi. Então não sei te dizer. Você Bom, colocou às na vezes é a 5G oscilação agora? da. Não, ele estava no 5G, Ah, tá. mas acho que era. Tá ruim ainda. não, tá melhor agora. Agora melhorou. Agora melhorou. Agora Tá, melhorou. para mim. Então tá. É, beleza. Se piorar, Não, se mas começar a cortar, você me avisa aí. tá Mas é bom. basicamente isso, cara. De boa. Foram 2 semestres ali com uma matéria de bioestatística em cada semestre. Entendi. Então, algo para se pensar também, né? Mas é muito pouco, é muito pouco. É, Tem gente pro tanto que que. você vai aprender, né? Pro tanto de responsabilidade assim que a medicina traz, né, na questão de estudar, se for ver, é uma Sim, das menores preocupações, né, que você tem, né?
Sim, é igual. Eu lembro ainda da minha primeira aula de anatomia, acho que logo ali, acho que segundo, terceiro dia de aula. Uma menina foi e me desmaiou no meio da aula na hora que apareceu, na hora que foi ver ali cadáver e tal. Nossa. Então, essas coisas acontecem, cara. Você releva, você supera isso aí. Uhum. Habitua-se a conviver com isso, né? É isso aí. Tudo é Acostuma, adaptação, né? Não adianta. sim. Uma coisa também, assim, que os alunos ficam pensando, doutor, em relação, assim, quando você está na faculdade, a carga horária de estudo é muito grande, ou você consegue, assim, ter atividades, né? Eu mesmo, eu tô treinando na academia aqui, eu vou lá na Smart Fit, ele da JK, eu Aham, vejo muito aluno da medicina, eu vejo muito coletinho, assim, da média lá, né? E eu falo, pô, legal, né? A molecada consegue, tipo, treinar, fazer um esporte que é importante, né? Eu acho que para sim. tudo aí você tem que ter um equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo alguns alunos que falam que, putz, a carga é muito grande, não conseguem praticamente ter uma vida, assim, mais social. É Sim. assim mesmo ou dá para ter uma Não, cara, flexibilidade? eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, né, cara? Igual aquilo Uhum, que eu te falei, que hoje eu tenho horário para tudo, né? Uma coisa que eu não abro mão do meu dia é do horário que eu reservo para mim, para fazer uhum, o que eu, vamos dizer assim, da minha hora, né? Que é lá a hora do treino. Eu uhum, faço academia, cara, eu treino na academia, acho que ali na minha transição de 12 para 13 anos, por volta dos 13 anos, né, de idade. Foi o meu primeiro contato com musculação. E eu já cheguei lá na faculdade com 18 anos com uma rotina muito bem estabelecida, cara. Né? uhum. Dos meus 13 até os meus 18, eu não perdia dia de treino. Sempre foi uma coisa muito prazerosa para mim, até por isso eu cogitava muito educação física ali na faixa dos 16 a 18 anos. Uhum. E na faculdade, cara, os dois eu fiz quando eu fiz a minha faculdade era método tradicional de Sei. ensino. Acho que o Uhum. outro se chama PBL, né? Onde PBL. você Aham. tem vamos dizer assim, não tem uma estrutura, uma estrutura organizacional de didática. Você pegar a matéria desde o mais basiquinho e escalonando isso, né? Eles já trazem atendimentos, rotina de examinar paciente. E você tem contato com isso desde lá Do do primeiro ano primeiro ali, ano, né? né? Isso. Então, no método tradicional, você tem matérias básicas, né? Ah, então, você tem lá estatística, bioquímica, fisiologia, anatomia, biologia celular, né? Ali onde você vai para laboratórios com microscópio e tudo, né? Conhecer patologia, a forma das células, enfim. Então, era muito aula teórica dentro da faculdade. Então, esses dois primeiros anos, eles são, pelo método tradicional, posso te dizer, né? Eles são muito assim, cara, aula das 8 às 18, sabe? Uhum. Então, você tem de tempo livre mesmo, cara, após as 18. E na faculdade eu mantive toda a minha rotina de exercício. Então, saía da faculdade às 18, ia para academia, voltava da academia, me alimentava e ia estudar, às vezes, se tivesse alguma prova, se tinha alguma coisa, dar uma olhada, pelos meus dois primeiros anos. Uhum. Acho que vocês falharam aqui para mim, eu falei para vocês também, não. E engraçado que agora a sua imagem está perfeita, mas deu uma falhadinha. Mas aí você Ah, falou que eu ia para casa, ia estudar o que tinha que estudar, né? Ou ia sim, descansar. Não, legal. e a minha rotina foi assim durante os dois primeiros anos. No Uhum, terceiro ano, quando eu fiz transferência para o Noeste, né, que é a faculdade de Presidente Prudente, comecei a ter mais contato com prática, né, que uhum, também é onde você começa a ser inserido um pouco com prática. Você começa a ter contato com ambulatório, com posto de saúde, né? Então, a gente já não tinha aulas, não tinha tanta aula teórica. Então, pela manhã, início da manhã, a gente tinha ali, às vezes, um atendimento em posto de saúde, das 7, vamos pensar, das 7 às 10. Depois a gente ia para casa, voltava para atender ou no mesmo posto ou em outro posto de saúde.
por volta ali de 13, 14 horas, o horário que o médico voltasse do almoço, né? A gente voltava, atendia até umas 15 horas, aproximadamente, e depois, um dia ou outro, tinha alguma aula teórica no final da tarde, e também não era algo muito assim. Às vezes, as aulas, os assuntos teóricos, muitas vezes eles eram passados grupo a grupo ali dentro, em discussão, no final do atendimento, enfim, né? Já era trazido um pouco disso. As aulas teóricas já não eram, assim, tão maçantes. Eram aulas mais pontuais, aulas de 2 horas, às vezes, né? E o quinto e o sexto ano, acho que a gente tem um pouco mais de tempo livre, com exceção aí de plantões, né? Porque é uma rotina mais de hospital, né? Então a gente tinha, óbvio, depende um pouco do estágio que você passasse, né? Do que era a rotina de cada especialidade. Mas se você pegar assim, a gente tinha, imaginando uma especialidade clínica, uma cardiologia, por exemplo, a rotina basicamente era 6 e pouco, 7 horas da manhã no hospital, evoluir os pacientes, né? Evoluir o paciente é você ir lá fazer a avaliação diária daquele paciente que está internado, seja para um acompanhamento mais próximo, seja após uma cirurgia, enfim, né? Você evoluir esses pacientes, o médico chegava para passar visita, né? Não sei se vocês já ficaram internados, mas o médico vai lá, olha para você, pergunta como você está, se está tudo bem, né? Fala, então beleza, então está tudo certo, te examina, faz uma nova avaliação, ele faz a nova prescrição para o dia, né? Do que as enfermeiras e os auxiliares de enfermagem vão cumprir, né? De medicação, de alimentação, enfim. E só volta no dia seguinte, ou eventualmente no final da tarde, né? Então a gente ia para o hospital às 6 e pouco, 7 horas da manhã, evoluía os pacientes, avaliava os pacientes antes do médico chegar. Ele chegava, a gente passava caso a caso com ele, né? Ali em Prudente a gente tinha um hospital muito grande, então algumas enfermarias de algumas especialidades a gente tinha 50 pacientes para 8 alunos. Então essas enfermarias eram uns dias que a gente às vezes se enrolava mais um pouco pelo volume mesmo de paciente, mas o trabalho em si era mais rápido, né? Então 9, 10 horas da manhã a gente estava em casa. E aí quando O quinto e sexto ano, então, é o internato já. é o internato, isso, né? E aí basicamente você tem uma rotina de hospital, né? Um médico que trabalha no hospital. Se a gente tivesse ambulatório no final da manhã, ambulatório é o atendimento clínico, né? É quando você vai lá no cardiologista para ver se está tudo bem contigo, né? Para levar exames, para fazer uma aferição ali de como está a tua saúde, averiguar as medicações que você está tomando, se vai precisar fazer uma atualização de dosagem, alguma coisa assim, nesse sentido. E às vezes, eventualmente, um dia ou outro da semana a gente tinha ambulatório, no final da manhã, né? Ou começo da tarde, e no final da tarde a gente evoluía novamente os pacientes. Então a gente está tendo aí uns gaps no dia, que você consegue cumprir sim. Vocês travaram para mim, estão me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Tô ouvindo. Então, a quinta e sexto ano, eventualmente, você tem um dia mais quebrado, com alguns gaps ao longo do dia, em que você consegue cumprir algumas outras atividades suas, enfim, ou descansar, ou, sei lá, fazer um esporte, ou estudar, enfim. É mais facilitado isso acontecer ao longo do dia do terceiro ano para frente. Os 2 primeiros é um pouco mais intenso em aula teórica. É bunda na cadeira mesmo, cara. Imagino. E assim, no quinto e no sexto ano, então, você começa a passar no internato, a cada período você fica numa especialização. Então agora você está em geórica, você está em cardio, você vai passando por todas. É isso? Lá na faculdade, na escola que eu fiz, cara, eu acho que é assim, todos, você tem grandes especialidades, vamos dizer assim, né? Uma área de atuação. Então, na clínica médica, você tem dentro da clínica médica, a gente tinha lá cardiologia, pneumologia, né? Então você tem a própria clínica médica básica, né? Então a gente passava dentro dessas especialidades clínicas. Depois a gente ia para a cirurgia,
Aí tinha as especialidades cirúrgicas. Você tem cirurgia geral, você tinha cirurgia plástica, você tinha a urologia, nefrologia, né? Acho que a nefro fazia parte da clínica, se não me engano, né? Aí você tinha a ortopedia, a pediatria, a ginecologia. Então, você já tem essa divisão a partir do terceiro ano, cara, tá? É que no terceiro ano você não tem um contato tão grande com o hospital. Você faz mais a parte ambulatorial dessas especialidades, né? Uhum. Então, você tem um conhecimento tanto da parte ambulatorial, que é, vamos dizer assim, a clínica do teu médico, a mulher que vai fazer o parto, né, que está grávida, ela acompanha por 9 meses ali o pré-natal. Então, Uhum. terceiro e quarto ano, você faz mais esse acompanhamento, vamos pensar de uma grávida. Uhum. No quinto e sexto ano, você está mais lá inserido no hospital, então você vai ter mais contato com o parto em si, né? Uhum. Em fazer a parte cirúrgica ali da ginecologia. Aí outras cirurgias ginecológicas também, né? Mas desde o terceiro ano você já tem essa divisão, né? Faz isso para você começar a ter conhecimento segmentado ali, né? Então, normalmente é onde acho que as pessoas começam a abrir, a clarear um pouco a visão do que a pessoa escolheu, né? Porque quando a gente entra na faculdade de medicina, a grande maioria das pessoas elas entram com uma ideia de fazer alguma especialidade. Eu, Uhum. para te ser honesto, quando eu entrei na faculdade de medicina, pensando em ser rico, milionário, igual os nossos colegas cirurgiões plásticos, entrei com essa mentalidade, cara, né? Eu gostava, sim, da parte estética, né? Então era uma ideia, de alguma forma, de eu trabalhar com a estética, Uhum. né? Eu gostava da musculação, musculação, fisiculturismo, sempre me cresceu muito aos olhos ali na adolescência, é basicamente estética, né, cara? Uhum. O fisiculturismo, é trabalhar ali com a imagem. Então, eu acho que dentro da medicina era uma especialidade que eu conseguia colocar um pouco disso. Uhum. Só que quando eu passei em cirurgia, cara, eu abandonei. Falei, isso aqui não é pra mim não, cara. Eu imagino. E qual foi a sensação, assim, de abrir uma pessoa pela primeira vez, assim? Foi algo, assim, foi ruim? Foi de boa? Cara, a gente já tinha um contato com corpos, né, cara, desde o do primeiro ano em anatomia, com Uhum. cadáveres, enfim. Hoje, algumas faculdades, talvez pela dificuldade em ter acesso, em parte burocrática, muitas usam bonecos, né, cara? Eu acho que isso empobrece um pouco a A aquisição do formação ali, né? conhecimento. Isso, É, né? Mas, enfim, se colocaram é porque, sim. né, acham que não. É. Mas eu acho que dá uma diferença sim, cara, porque quando você pega um cadáver é muito diferente do que você vê no livro. Uhum. E, e aí não foi nada assim muito chocante, não, cara, né? Eu não tinha muito problema com isso, sabe? Uhum. Só que o que eu digo que a cirurgia eu não me adaptei, acho que do pela rotina ali do centro cirúrgico, cara, Uhum. né? Eu sou uma pessoa que às vezes me incomoda ficar fechado num lugar, né? Então, por exemplo, hoje se eu tiver que morar num apartamento, cara, vai ser difícil eu conseguir ficar, vamos dizer assim, bem dentro de um apartamento, sabe? Uhum. Fico num hotel, às vezes, né? Mas não consigo ficar muito tempo dentro de um quarto de hotel, me incomoda um pouco. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Então, quando eu entrava para o centro cirúrgico, eu tinha que trocar de roupa. Você coloca a roupa própria do centro cirúrgico e dali você não pode sair mais, só na hora de ir embora. Porque senão também você faz um gasto muito grande para o hospital, você fica saindo e usando toda hora uma nova roupa, Uhum. né? E eu tomei uma bronca por causa disso, porque eu não conseguia ficar fechado lá dentro. Nossa. Então eu É. ia muito fora, né? Trocava de roupa, voltava lá, ia lá fora, no café da frente do hospital, tomava um café, comia alguma coisa, tomava um lanche, voltava até começar a próxima cirurgia. Uhum. E aí na primeira semana ali eu acabei tomando já uma advertência a, a, por causa dessas trocas de roupa, mas aí foi isso, cara. Acho que essa rotina assim de ficar fechado, de ficar às vezes ali em pé, cara, 2, 3, se acontecer alguma coisa
alguma intercorrência na cirurgia, você prolongar isso para 6 horas, sabe? Nossa. Uhum. Aí eu travei, né? Voltou. É. Voltou. Então, eu acho que essa história de você não conseguir ter talvez a precisão ali de como vai correr as coisas ou como vai correr seu dia. Pô, vou chegar aqui, vou operar, em 2 horas eu tô indo embora, Uhum. sabe? Cara, às vezes você entrava na cirurgia que era pra fazer em 40 minutos, dava algum BO, você ficava lá 2, 3 horas, cara. E não tem Nossa. como sair, né, cara? Não tem como sair. Então aquilo ali me incomodou um pouco. Então eu dei uma desanimada de cirurgia ali, cara. Então acho que Uhum. isso aí foi um turning point. Para mim, com relação à especialidade que eu queria seguir. Legal. Aí quando que você começou a pensar em nutrologia, assim? Quando você teve esse contato? Como que Cara, foi? essa história é muito louca, porque eu comecei a pensar, na verdade, eu fiz primeiro medicina do esporte, né? Legal. E quando eu descobri a medicina do esporte é quando eu tinha decidido abandonar a medicina. Ô, louco. Na minha época, eu tô com 11 anos de formado, cara, me formei em Uhum. 2011. E na minha época, cara, não se ouvia falar de medicina do esporte, não se ouvia falar de nutrologia. Uhum. Tanto que dentro da minha faculdade, cara, eu não tive nenhuma menção nesse sentido, né? Aí cortou Voltou. e voltou, né? Voltou. Como eu tinha abandonado a ideia de fazer cirurgia plástica, aí eu não tinha nada em mente. E aí eu terminei a escola de medicina e fui trabalhar, né? Para poder ter dinheiro, cara, né? Uhum. Porque quando você faz uma faculdade de medicina, cara, teoricamente, você trabalha de graça por 4 anos. Uhum. Cara, isso incomoda muito. Isso eu atendo alunos de medicina das faculdades aqui da cidade, né? Tem uma, uma turma até significante aí que eu atendo de alunos e todos são indignados com isso, cara. Porque você trabalha por 4 anos, porque a gente, vamos bem dizer, a gente que toca serviço, né, cara? Uhum. O grossão ali é o aluno que faz quando você tem um hospital escola. E aí eu falei, pô, não defini nada, não sei o que eu quero fazer, vou trabalhar e ganhar dinheiro. E vou amadurecer qualquer ideia aí. E fui Seria tendo contato. ficar dando plantão, sim, seria o caso. Cara, eu nunca gostei de hospital. O ambiente de hospital me incomoda muito, Uhum. tá? O cheiro, o visual, aquilo ali é muito incômodo para mim, cara. Eu me sinto, assim, parece que suga a minha energia. Uhum. Até hoje, eu tenho dificuldade com isso, cara. Né? Meu pai, por exemplo, fez uma cirurgia recente aí de retirada de vesícula. E, cara, era só 2 dias internado, fiquei sabendo que estava bem, deixa ele lá, quando ele chegar em casa eu vou ver. Olha só. Não fui visitar não, cara. Ah, 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 porque aquele ambiente ali me consome um pouco, cara. E sempre foi assim, desde a época de faculdade, aquilo me incomodava muito, cara. Então eu não queria dar plantão, que, vamos bem dizer, é onde às vezes você consegue o melhor retorno financeiro, né, logo que você sai da faculdade. Então fui Uhum. fazer posto de saúde, cara, trabalhar em a posto de saúde da família. Uhum. E aí eu sair lá de Presidente Prudente e vim aqui para Catanduva trabalhar, ficar próximo de casa. Eu lembro que na época Rio Preto não tinha vaga nos postos de saúde e em Catanduva tinha vaga, pagava-se relativamente bem comparado a outras cidades aqui próximas. Uhum. Optei por ficar ali. Fui morar em Catanduva, morei lá por 1 ano e meio e assim, depois de 1 ano, cara, que eu estava formado, eu estava desanimado, sabe? Saúde, a saúde básica, né? Ela te consome muito, cara, sabe? Faz, tem quem goste, né? Tem quem goste. Mas eu acho que é um trabalho muito desgastante para pouco reconhecimento. Sim. Infelizmente,
Você não tem nem o reconhecimento financeiro na saúde básica, trabalhar ali na saúde pública. Você não tem reconhecimento financeiro, porque teoricamente paga-se pouco, né? Uhum. O montante, é óbvio, o montante ele parece grande parece não, ele é grande perante a condição sociocultural do nosso país, né, cara? Hoje aí, um posto de saúde no estado de São Paulo paga-se em média R$ 10.000 por mês. Uhum. Só que pelo trabalho que você tem, a responsabilidade que você tem, cara, é pouca. É pouco retorno, entendeu? Acontece um desrespeito muito grande de paciente da saúde pública com o próprio profissional. Então, não é raro a situação do paciente destratar o profissional, não respeitar, não acatar o que você orienta, querer que seja feita da forma que ele deseja, sabe? Isso é um pouco frequente dentro da saúde pública. Eu já ouvi casos de agressão mesmo, assim, né? Do paciente, por Sim, exemplo, chega com o filho lá, você, não precisa tomar um antibiótico. Não, mas não, eu quero que... Não, eu quero, mas você exato. que decide isso, pô, Eu sou costumo médico. dizer, cara, que aquilo ali parece, assim, muitas vezes parece balcão de padaria, sabe? Caramba. Eu quero fazer um raio-x. Não, tudo bem, senhora, mas a senhora está sentindo o quê? Não, não, eu estou com uma dor nas costas aqui, eu preciso de um raio-x. Uhum. Então, muitas vezes não é assim, né, cara? Você tem toda uma estrutura, uma rotina de investigação para que você chegue num diagnóstico. Que Uhum. muitas vezes o raio-x ele é dispensável. E quando você trabalha na saúde pública, cara, isso muitos pacientes não sabem, até por isso vira briga, você tem limitação, cara, de exames. Né? Você tem, sei lá, 50 raio-x para pedir por mês. Sim. Mais do que isso, você não pode pedir. Só que você atende 40 pacientes por dia, cara. 5 Nossa. dias por semana. Então faz a conta aí. Você tem 200 pacientes por semana, você tem 800 pacientes no mês e você só pode pedir. Eu lembro que eu tinha, quando eu fui trabalhar, cara, ali, eu tinha acho que 2 blocos de exame com 100 folhas cada, e em cada folha ia um exame. Então, se você vai fazer uma avaliação muito básica de um paciente, um hemograma, um colesterol, uma uma rotina renal, você vai pedir ali ureia, creatinina, ácido úrico, você vai ver investigar enzimas hepáticas, TGO, TGP, CPK, gama-GT, desidrogenase láctea. Olha aí, cara, quantos exames você já morre num só paciente. Então, você atendia 800 pacientes por mês e eu tinha uma limitação de 200 exames, cara, para pedir. Sendo que às vezes você vai fazer uma rotininha básica de investigação de um paciente, rotina de exame mesmo, cara, porque o posto de saúde é isso. É você ir lá fazer aquela avaliaçãozinha anual, sabe? Você pediu para um paciente uma rotininha básica dessa, você gastou aí 15 exames. Então você não. Aí você pega o paciente que chega no final do mês e fala assim: então, eu queria fazer exame. Fala, cara, eu não tenho mais exame para esse mês. Aí fala, porra, Caramba. como você não tem exame, que não sei o quê. Enfim, distrata você. É, é, existe uma falta de respeito também, acontece uma falta de respeito muito grande, porque na hierarquia da saúde da família, as enfermeiras, elas têm vamos dizer assim, um cargo acima do médico, Uhum. então muitas vezes a decisão final é dela. Eu falo ela porque é a maioria Do quadro dos ali, né? profissionais de enfermagem. Eu Uhum. trabalhei sempre com mulheres, né? Dentro mas os enfermeiros, em geral, eles que são responsáveis por gerenciar os postos de saúde da família. E não adianta a gente ser hipócrita, né? Sempre existe essa ideia, isso muito da cabeça das pessoas. Eu nunca tive isso, graças a Deus eu nunca destratei ninguém que eu trabalhei junto. Às vezes, nunca deixei de falar o que eu preciso falar, mas nunca fui de gritar com uma pessoa, nunca fui de, sabe, de ofender, de xingar. Mas, infelizmente, isso acontece. Alguns médicos têm esse tipo de comportamento. Uhum. Talvez hoje menos, mas a gente sempre ouve relatos, né, cara? Se você conversa com uma outra pessoa que trabalhou aí dentro de hospital, trabalhou como enfermeira, né? Isso é muito comum, cara, e é um receio, às vezes, também dos profissionais de enfermagem, né? Por exemplo, a menina que eu atendi ontem, ela falou, cara, eu tenho medo de chegar no hospital e
ser humilhada por um médico. Você sabe que eu tenho uma prima que ela fez enfermagem depois de mais velha, assim, e ela fala a mesma coisa. Ela fala assim, porque eu acabo tendo um pouco mais de contato, né? Eu tenho, o meu cunhado também é médico, minha irmã. E eu falo assim, poxa, mas vai lá conversar com eles, tal. Elas morrem de medo, sabe? Mesmo assim, você fala, não, poxa, ó, doutor Vitor, tipo, bonzinho e tal. Meu cunhado lá, super gente boa. Cara, elas têm medo, parece que acho que na faculdade elas já vão falar assim, ó, toma cuidado Cara, com é isso porque aí. dentro do hospital isso existe, cara. Nossa. Entendeu? Infelizmente, ali no convívio, sempre você tem, cara, você lida com pessoas, né, cara? Ambiente de trabalho. Você tem uma pessoa que ela é mais rude, você tem uma pessoa que ela Uhum. é mais desrespeitosa mesmo, entendeu? Sim. E, e às vezes, se você não impõe limite, né, cara, essas coisas extrapolam. Então, acho que vai muito, igual eu falei pra garota ontem, falei, cara, você tem que impor limite. As Uhum. pessoas só vão até onde você deixa elas irem. É. Então, cara, esse tipo de coisa, às vezes, do enfermeiro te querer abusar, vamos dizer assim, dessa autoridade, sabe? Isso vai desanimando, cara. Né? Aconteceu comigo, aconteceu com meu irmão também é médico, Uhum. e aconteceu com vários colegas, sabe? É um ambiente que às vezes te desgasta por essas pequenas situações, cara. Uhum. Então aquilo ali me consumiu um pouco, mas era o que eu tinha que fazer, né, cara? Sim. Enfim, voltando aí, que eu fui muito longe, né? Responder a tua pergunta. Não, mas Não sei nem se mas você lembra qual que era, mas eu lembro. era parte da Eu acho. metodologia, mas é Isso. legal, é interessante saber disso, sabe? Porque eu vou te falar uma coisa, doutor, que é importante, assim, e por mais que a medicina seja, sim, uma profissão que salva a vida, que é muito bonito, mas as pessoas romantizam de uma forma a medicina que eles não veem isso que o senhor está falando. E é importantíssimo quando você entra no mercado de trabalho, aí quando se depara com a primeira situação dessa, puta, como assim, sabe? Porque não é assim, as Cara, coisas. eu acho que toda profissão é importante, cara. Uhum. Entendeu? Eu não vejo a medicina, é igual eu falo assim, você está me chamando de doutor aí, mas quando eu atendo um paciente, né, o paciente é o doutor, não sei o que, eu falo, cara, me chama de Vitor. Ah, é Uhum. por respeito. Cara, não é isso não é por isso que vai dizer que você me respeita ou não, Uhum. entendeu? Eu gosto sempre de, de entender que a gente está sempre no mesmo nível da outra pessoa, cara. Ninguém é superior a ninguém. E existe essa visão, né, acerca do médico, de que o médico é intocável, enfim, né, de que o médico dá a última palavra. Cara, isso não existe, entendeu? Você tem às vezes aí outros profissionais que vão saber mais sobre a tua área, eventualmente, do que você próprio. Né? Uhum. Então, te dar um exemplo aí, é difícil você ter um ortopedista que tem um conhecimento do sistema muscular tão bom quanto um fisioterapeuta. É verdade. Uhum. E aí, muitas vezes, você vai no ortopedista, o ortopedista te dá uma orientação, você chega no fisioterapeuta, ele olha aquilo, cara, ele tem receio de contestar e fazer o contrário, porque na tua cabeça, se der algum problema, é porque o cara não seguiu a orientação do médico. E na Verdade. tua cabeça, o médico sabe mais que o fisioterapeuta. Uhum. Você entendeu? É verdade. Isso é um pouco enraizado na gente, na nossa cultura, cara. Né? Então, infelizmente, aí o médico se coloca, muitas vezes, deixa isso subir a cabeça e se coloca nesse pedestal, entendeu? Uhum. Mas, bom, por mim, eu posso te dizer que não acontece com todos, né, cara? Acho que, assim, nós somos todos iguais, temos toda profissão tem a sua importância. A medicina sem a enfermagem, por exemplo, não trabalha, cara, dentro de um hospital. Uhum. Você entendeu? Com Sem certeza. a nutrição para organizar a alimentação do paciente, pô, sem os auxiliares e técnicos de enfermagem para poder fazer medicação e tudo mais, Uhum. entendeu? O médico não sabe fazer uma medicação, sim, generalizado, né? Uhum. Não sei que o cara se interesse por, mas você não é ensinado a fazer uma medicação e você não tem, às vezes, muitas vezes, uma mão tão boa para pegar uma veia e correr uma medicação quanto uma enfermeira ou quanto um Verdade. enfermeiro, né? Deixa eu Uhum. generalizar, porque senão Sim. algumas pessoas se sentem incomodadas, né? Uhum. Ah, mas é basicamente isso, sabe? É o tipo de coisa que
isso desgasta, isso é realidade, né, cara? Uhum. Mas a medicina é importante como qualquer outra profissão, entendeu? Muito legal. Então vamos voltar lá Vai para lá, a parte de para medicina minha esportiva. decisão. É. Vamos lá. Aí você já Então, estava cara, cansado dessa parte aí, estava estressou. chateado com essa situação, cara. E aí, a gente recebe ali do Conselho Regional de Medicina, mensalmente, uma revistinha com algumas informações, informações sobre congresso, sobre, às vezes, alguma coisa que vai acontecer no CRM, algum evento. E eu não tinha o hábito de folhear aquilo, Uhum. mas eu lembro que ainda era por volta ali de agosto, setembro, eu peguei para folhear e vi que ia ter um congresso de medicina do esporte. Ah, em novembro, eu acho que era, ou outubro, era alguma coisa assim. Era logo em seguida ali que eu estava folheando. Uhum. Aí eu corri e falei, cara, não sabia que era medicina do esporte, nunca tinha ouvido falar. Aí tinha um site para entrar, fazer inscrição. Eu falei, cara, deixa eu ver o que é isso aí. Entrei no site, vi ali o que eram os tópicos seriam discutidos, né? Assim, os assuntos que abrangiam no congresso. Cara, vou lá ver o que é isso aí, né? E fui lá no congresso, acho que ele logo um mês, 2 meses depois dessa situação, e só falava de, sei lá, o jogador de futebol que teve uma lesão assim, assim, assado no treino, como conduzir. Eu falei, cara, isso aqui que eu quero fazer. Mas como que eu já tinha desistido, cara? Eu falei, tinha decidido fazer. Eu falei assim, quando acabar o ano, eu vou me matricular, né? Quando eu decidi abandonar a medicina, quando acabar o ano, eu vou me matricular em educação física, vou eliminar um monte de matéria, porque Uhum. a medicina tem grade curricular semelhante e carga horária maior. Uhum. E vou conseguir concluir, imagina aí que talvez em 6 meses, um pouco mais que isso. Vou Uhum. montar uma academia para mim e vou ser dono de academia, cara. Pronto, eu vou virar empresário, né? Vou virar empresário, bicho. Tinha tomado a decisão, sabe? Tava com o Até o plano dia que eu feito já, fui, né? tava com tudo arquitetado. Ah, ah, Até o dia que eu li isso aí, fui lá conhecer o Congresso de Medicina do Esporte, cara. Vamos pensar aí, 10 anos atrás, não tinha quase ninguém, cara. Você tinha duas aulas, duas salas tendo aula, né? Era pequeno o público ali. Eu lembro que era num espaço de um hotel e os corredores eram vazios, assim, não Uhum. tinha. E aí você vai hoje no Congresso de Medicina do Esporte, ou pelo menos no último que teve aí antes da pandemia, porra, você fecha lá um resort em Florianópolis, cara, dá 3.000 pessoas, entendeu? Ah, No Congresso. É absurdo, assim, o crescimento que teve, o boom que teve, né? Essa área de medicina do esporte, de nefrologia, é algo absurdo, cara. uhum. Nossa, muito legal. E assim, e o que que estuda mais assim a medicina do esporte? O que que você pode pode Cara, fazer ou não? você tem duas opções, né? Você tem a opção de fazer residência, Uhum. em que você fica inserido dentro do hospital e tem uma rotina um pouco mais limitada com relação ao horário, né? Porque você vai estar dentro de um plano de residência ali, que você vai estar no hospital de manhã, de tarde, você recebe um salário do governo que hoje eu acho que está em torno de R$ 2.000, Uhum. algo nesse patamar. 2.000, 3.000, eu sei que tiveram alguns aumentos alguns anos atrás, mas também para nossa realidade, cara, isso É. aí infelizmente é nada, né? Uhum. Ah, ah, E aí você tem rotinas de plantões e você vai ter que dar plantão externo também para ganhar dinheiro, para se Uhum. manter, para pagar teu aluguel, enfim. E essa era uma situação que eu não podia me dar o luxo de fazer, né, cara? Eu tinha que Uhum. trabalhar, eu tinha que me manter, não tinha como às vezes ter ali ou ficar dependendo muito de um suporte financeiro dos meus pais. Então eu tinha que trabalhar e fazer o curso. E aí a outra alternativa é a pós-graduação. E foi por esse caminho que eu fui. Ali no próprio, lembro ainda que lá no site, logo que eu fiz matrícula para o congresso e tinha lá a sugestão, a indicação de um instituto de pós-graduação, que era, vamos dizer assim,
vinculado, ou imagino eu, né, com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, na época que era um instituto que hoje chama Instituto HZM. E eu já entrei em contato logo que eu fiz a inscrição para o congresso, fui atrás de saber o que estudava, que pedi grade curricular, pedi como que fazia para matricular, né, cara? Quando que já podia começar, e fui atrás de fazer a pós-graduação. Cara, na pós-graduação, eu acho que é um pouco diferente da rotina, talvez, da residência, tá? Vou te falar o que eu vi, né, o que a gente vê dentro da pós-graduação. A gente tem contato muito a gente tem uma aula com professores de diversas profissões, com nutricionista, com preparador físico, com médico, né? E dentro disso, cara, você vai aprender lá com um educador físico, você vai aprender muito acerca de exercício. Vai ter um conhecimento ali, vamos dizer, não sei se essa palavra vai definir, mas um conhecimento um pouco geral do que o cara, né, sabe ali sobre exercício físico dentro da educação física. Porque isso é inerente, né, cara? A nutrição, ela vai tentar trazer para você a parte que você deve ter de conhecimento, um básico da parte nutricional, porque não tem como, às vezes, você falar de exercício sem falar de alimentação. E a parte médica, né, ela vai tentar unir essas duas coisas dentro da ótica médica. Então, vamos pensar, você pega lá um paciente que teve um infarto, né? Sofreu ali alguma síndrome coronariana. Para reabilitar esse paciente, cara, vamos imaginar um paciente obeso, dislipidêmico, né, com alteração de colesterol, e para piorar, diabético. Uma síndrome metabólica completa. Pacote completo, aí, né? Isso. Para você reabilitar esse paciente, cara, devolver ele ou para o esporte ou para uma qualidade de vida, você tem que ter um conhecimento de como que você vai fazer a condução desse paciente dentro do exercício físico. Você tem que ter um conhecimento básico de como você pode orientar esse cara dentro da parte alimentar dele, né? E, óbvio, saber conduzir a parte médica. E, teoricamente, você já chega ali com uma bagagem maior, né? Eu, como sempre tive esse apreço grande pelo fisiculturismo, pelo esporte, cara, sempre tive literatura paralela à faculdade sobre desempenho físico, sobre exercício físico, sobre nutrição, sobre alimentação, né? Então, eu já cheguei com uma bagagem bem legal já para fazer a especialidade, cara, e foi bacana porque, assim, você tinha colegas médicos ali, quando você falava acerca de whey protein, o cara, eu lembro ainda de uma aula de nutrição, um cara levantar a mão e falar assim, o que é isso aí? Né? Nunca ouviu falar, cara. E olha, a gente estava em 2013, você entendeu? E era um cara que já de idade ali, de bagagem médica, né, cara? Um cara que na época devia ter lá seus 40 e poucos, 50 anos. E eu lembro desse cara em específico, ele ser cardiologista, e de fato, até hoje a gente vê médicos de outra especialidade falando, não toma essas porcaria de suplemento não, viu? Isso aí tem muito sódio, isso aí vai te fazer mal. É igual até hoje a creatina ainda é um mito, né? A creatina acho que é um dos, se não é o suplemento mais estudado do mundo, né? É o suplemento mais estudado, mais fundamentado a segurança de uso, você entendeu? E você tem ainda uma falta de conhecimento do médico, né, cara? Então, a medicina do esporte, ela tenta unir um pouco isso aí, né? Tenta pegar essas três especialidades. A fisioterapia também entra bastante, apesar de que a gente acaba em rotina de consultório muito pouco ou menos do que essas outras duas, mas inserindo isso dentro do que seria o contexto, né? Porque o fisioterapeuta, cara, ele é essencial para um cara que tem uma rotina mais rígida de prática esportiva, entendeu? É verdade. Então não tem como, muitas vezes, você estar sem ele ali do teu lado, trabalhando
em parceria, né? Digo assim, andando lado a lado com você, entendeu? Você pega, por exemplo, eu tenho um paciente aí de alto nível, cara, triatleta, Ironman, é 3 vezes por semana, cara, 2 vezes por semana fisioterapeuta, para conseguir tocar o treino. É isso mesmo. Então, mas a gente tem esse Vitor. conhecimento, cara, e você... Oi, desculpa. Não, tá Vai lá. tranquilo. Só para eu A concluir aqui, creatina senão que eu tava eu falando, me eu perco, porque cara. eu gosto de ter uma rotina de treino, eu gosto de fazer exercício físico. Eu caí? Alô? Eu Deu caí uma, aqui? deu uma cortadinha. Não, desculpa. Aí, pronto, voltou. Vai lá. Rodolfo? Aí, Oi, agora voltou. Pode tá perguntar. me ouvindo? Tá, tranquilo. Tá, aí, tipo assim, esse negócio da queratina, eu como gosto de fazer exercício físico, eu sempre gostei, eu sempre achei legal, eu faço desde os 14 anos, que eu comecei o GH, para arrumar postura, esses negócios. Eu queria utilizar a queratina, eu pesquisei esse negócio, meus amigos falando para usar, e aí meu pai, como ele trabalha na CSN lá, que é uma empresa, é, tem os médicos da empresa, e o médico já, não sei se é porque ele tem uma idade maior, mas e, tipo assim, e tem esse mito entre eles que, tipo assim, dá pedra no rim, e não pode ser, não é recomendado você utilizar. Eu não consegui usar porque meu pai ficou com essa tara aí de pedra no rim, mesmo eu mostrando os estudos, aí eu não consegui utilizar. Eu sei que é mais eficaz que o whey protein, ele foi estudado, eu tenho vários estudos, e, tipo, melhor, tipo, a eficácia dele é bem comprovada. Eu queria utilizar, mas eu ainda vou tentar. Cara, é que assim, existe sim essa ideia, né, cara? Mas aí a grande maioria de pedra no rim, né, ela o componente principal ali é o oxalato, né, o que forma a maioria das pedras no rim, na maioria dos casos, e não tem relação nenhuma com o uso de creatina, né? Uhum. E num paciente que tem ali uma capacidade renal preservada, cara, você tem um limite de segurança muito grande. Mas, infelizmente, por desconhecimento médico mesmo, né? Às vezes acontece de você passar num nutricionista, ele te indicar, e o médico ir lá e falar, para com isso aí vai te matar, e é aquele que a gente estava falando mais cedo. A carga da informação que sai da boca do médico, por mais que não seja uma coisa que ele não domina nada, cara, né? Tem para sua mãe Pesa ou para seu mais. pai, tem muito mais peso do que o que sai da boca, às vezes, de outro profissional, entendeu? A, a, mas é difícil eu falar para você usar, porque sem te conhecer, né, cara? Mas, de forma geral, uma pessoa saudável, o uso é tranquilo, você não tem nenhum risco nisso aí, tá bom? E até em paciente aí mais idoso, que eventualmente possa ter até alguma perda de função renal, você tem ali como utilizar, mas em quantidades mais específicas, calculadas, baseado nisso, né? Mas Uhum. o melhor suplemento para você ter hoje aí hipertrofia, recuperação, força, explosão e rendimento no treino, né? Não tem muito a ver, não dá para comparar ele com whey protein, né? Cada um é uma coisa, cada um tem a sua função, não tem como comparar um com o outro, mas a creatina, ela, vamos dizer assim, ela é indispensável dentro de opções para você suplementar, porque para você ter ali 5 gramas de creatina, que é um dosadorzinho 1 que você quilo de toma ali, carne, né? você tem que comer 2 quilos de carne por dia, cara. Nossa. Né? Se for tilápia, é 1,5 kg para você conseguir tirar aquilo ali. A whey protein não, a whey protein ela é um substituto de uma carne. Então, às vezes você tem um paciente lá que você fala para ele assim, porra, come no café da manhã, cara, uma batata e um bife. O cara fala, porra, não vou comer o bife 7 horas da manhã. Não, mas bater uma vitamina de whey com fruta. Né? Então, a fruta entra fazendo a função, entre aspas, aí, do carboidrato advindo da batata, e o whey protein entra fazendo, às vezes, da carne. Né? Então, se você utilizar outro alimento fonte de proteína, cara, é tranquilo, você não precisa usar o whey protein, ele é dispensável. Tá bom? Consultoria gratuita, hein? Tá achando que Depois eu deixo o Pix aí no final da consulta. Boa. Da reunião. Tá lembrando que o aniversário dele tá chegando, hein? Boa, obrigado.
Vitor, e Cara, eu assim, me perdi, recapitula aí para mim, onde eu estava. então, a gente estava falando da medicina esportiva, né? E assim, Ah, sim. e é legal porque eu tinha a impressão, né, você falando assim, eu tinha a impressão que o médico do esporte ia trabalhar apenas com alto rendimento, assim. E eu achei muito importante porque eu lembrei do meu pai, né? Meu pai teve uma vida sempre de esporte, assim, foi bem atleta, assim. Mas aí acabou ficando mais velho, infartou. Aí o médico, como infartou, vai tirando todas as atividades, disso engordou bastante. Agora, como a gente falou, tá com o pacote completo aí, né? Aham. Pré-diabético, não sei o quê, os joelhos ficou mais pesado, o joelho tá machucado. Então, assim, ele não consegue se ver voltando para um esporte, entendeu? Assim, ele... É, cara, eu lembro de um curso que eu fiz em 2000, ali logo no final da minha pós-graduação em medicina do esporte. Foi em um hospital em São Paulo, eu não vou saber te precisar, porque coisas assim eu não guardo muito. Eu não lembro se foi no INCOR ou se foi no Einstein, alguma coisa assim, um hospital cardiológico bem importante. Uhum, Ah, em que eles têm uma academia, cara, ou pelo menos tinha na época, né, dentro do hospital, que era para fazer reabilitação com o médico do esporte lá, monitorando os pacientes que estavam treinando na academia. Então, você tinha um paciente que fez uma cirurgia, um transplante de coração. No dia que o dia que eu estava lá, tinha um transplantado de coração, uhum, tá? Então, o cara faz o procedimento cirúrgico ali, pós-infarto ou qualquer coisa nesse sentido. E na academia, cara, você tinha uma salinha onde o médico tinha lá cerca de 10 monitores. Ele fica sentado, né, numa salinha anexa à academia. E lá na academia você tinha fisioterapeuta, você tinha preparador físico. E cada paciente, ele está lá com os eletrodos colados no peito, um marcadorzinho ali, né? E ele uhum, transmite os dados para a tela do médico lá dentro da salinha. uhum. Enquanto o cara está fazendo o esforço, né? E o médico recebe o que é o plano de exercício de cada um. Enquanto ele está fazendo o esforço, o médico está acompanhando como a função cardíaca dele, como os sinais vitais está rodando. Nossa, legal, Então, muito bom isso. cara, é uma coisa que assim, é surreal e que muita gente não sabe que existe. Eu lembro que Uhum. na época ainda que eu fiz o curso, a, a, o professor que estava dando aula ali, ele falou, cara, se eu te falar que isso aqui tá para ser fechado, porque a gente recebe pouca indicação de paciente, basicamente quem frequenta aqui são os pacientes que são nossos. Os médicos de fora do hospital, eles não têm conhecimento que a gente tem toda essa estrutura, cara, para Uhum, abordar, ou até mesmo eles não têm o conhecimento do quanto isso pode ajudar o paciente dele a se recuperar. uhum, Então, é óbvio que você precisa de um preparador físico que saiba trabalhar dessa forma. É óbvio que você precisa de um médico que saiba te orientar dessa forma, né? Ou um médico que ainda tem essa visão, né, cara? Porque, uhum. se eu te falar assim, peguei uma paciente de 33 anos, cara, que ela tinha uma dor nas costas crônica, né? Uma dor crônica. É uma mulher de 33 anos que nunca fez exercício físico. Uma mulher de 33 anos que nunca cuidou da alimentação. E, pela profissão dela, ela vivia de salto. Então, ela tinha Nossa. encurtamento de cadeia posterior de membros inferiores, né? Então, que glúteo, músculo de trás da coxa, tudo encurtado. Ela tinha pouca mobilidade. Ah, e as costas dela, ela tinha uma ressonância que ela já tinha passado numa neurologista. Ela me trouxe uma ressonância que tinha sido solicitada pela neurologista. A ressonância mostrava infiltração de gordura entre as células musculares da Caramba. musculatura paravertebral dela, né? Da Uhum. musculatura que mantém a estrutura da coluna dela ereta. Por que que isso acontece, cara? Desuso, Caramba. entendeu? E erro alimentar. Uma mulher de 33 anos, silhueta magra, ela não era obesa, silhueta Uhum. magra. É óbvio, a composição corporal dela, ela tinha muito mais gordura predominante do que a musculatura. Mas a silhueta em si era uma silhueta magra, uma mulher que você olha e você não fala que ela é gorda.
qual era a orientação da neurologista diante do caso? Você não pode fazer exercício de jeito nenhum, senão suas costas vai piorar. E você tem que tomar esse remédio aqui para dor todos os dias. Mas ela já estava com consulta marcada comigo, ela foi lá tirar a minha opinião. A minha opinião foi justamente o contrário. Uhum. Você deve começar exercício amanhã e não parar nunca se não mais. der hoje, começa amanhã, né? E não parar nunca mais, cara. Você deve cuidar da tua alimentação para você reverter esse quadro de composição corporal que você tem. Para alguém que nunca fez nada, cara, qual que você acha que é a orientação que ela catou? A mais confortável, óbvio, claro, cara. vamos tomar um remédio da dor, né? E até hoje ela não fez nada, você entendeu? Dificilmente ela vai procurar fazer diante de um quadro desse. Enfim, cara. Então você tem ali a medicina do esporte, eu acho que o maior diferencial que a pós-graduação ou que a residência ela pode te oferecer, cara, é esse olhar um pouco diferenciado para o teu paciente. Você entendeu? Esse olhar de preservar a qualidade de vida do teu paciente. Porque é muito fácil você ter um paciente que tem um colesterol alto, vamos dizer um colesterol um pouco acima, cara, 240, de um limite de 200. O cara tá gordo, o cara bebe todo final de semana, o cara fuma. Você passa lá num cardiologista, o cara fala, ó, teu colesterol tá alto, você tem que tomar esse remédio aqui. Entendeu? Não é a rotina, muitas vezes, óbvio, do cardiologista ir lá e orientar a alimentação, né? Orientar esse cara a fazer um exercício, porque muitas vezes ele não domina essa informação. Mas o que ele poderia fazer? Ele poderia abordar esse paciente melhor, ele poderia falar, olha, procura um médico do esporte, procura um nutrólogo, né? Alguém que possa te orientar nesse sentido, cara, porque aqui isso é perfeitamente contornável, cara. Você consegue mudar todo esse ambiente que você está. Você não vai precisar usar medicação. Eventualmente, vamos pensar se eu era um cara que tinha pressão alta, um cara hipertenso. Eventualmente, se você tiver um emagrecimento importante, você até deixa de usar essa medicação da pressão, cara. Você preserva esse paciente de até acarretar, juntar outras comorbidades que lá na frente pode levar esse paciente a infartar. Entendeu? Mas aí a falta de conhecimento do próprio profissional que recebe esse paciente pela primeira vez, de saber como eu trabalho, de como a minha especialidade vai atuar, empobrece a conduta dele, entendeu? Legal, infelizmente é isso aí, cara, nossa realidade. Porque muita gente acha que é isso. Acha que o médico do esporte, quando eu cheguei em Rio Preto, cara, eu fiz tanto a medicina do esporte quanto a nutrologia, eu fiz em São Paulo. E eu são duas especializações, né? Isso, são duas pós-graduações diferentes, tá? Uma é medicina do esporte e exercício, e a outra é nutrologia. E aí as duas eu fiz em São Paulo, trabalhando aqui no interior, né, naquele esquema de aulas ao final de semana. E aí, cara, eu optei por vir para Rio Preto porque meus pais residiam aqui e residem até hoje, né? E aqui eu não tinha ninguém que fazia o tipo de trabalho que eu queria fazer. Era mais ou menos nessa linha. Além, óbvio, de trabalhar com... Porque, cara, por mais que eu não compita, eu tenho uma rotina de atleta. Não sei se você ainda pratica triatlo, mas, cara, você tem uma rotina de atleta. Você fazer 3 treinos por dia, você entendeu? Você pode não competir, né? Esse pessoal todo que a gente vê aqui, eu moro aqui próximo à represa municipal, esse pessoal todo que você vê ali pedalando 50 quilômetros 3 vezes por semana, chega sábado e domingo, vai andar 100, 150 quilômetros, os caras são atletas, cara. Isso, os caras são atletas, você entendeu? Então, esse público todo, ele merece essa atenção, ele carece dessa atenção, ele carece dessa orientação, ele carece dessa avaliação. Então, eu vi um potencial de mercado aqui em Rio Preto, né? Então, foi o que me trouxe para cá, cara, em 2015, quando eu tinha terminado ali as especializações. A medicina do esporte, ela durou 2 anos, e a nutrologia durou 1 ano. Né? Então, quando eu terminei essas especializações,
eu acabei vindo para Rio Preto, porque eu vi um potencial de mercado aqui. Só que é aquilo que eu te falei, muitas pessoas, quando eu cheguei aqui, ela perguntava assim, você é médico? Eu falo, eu sou médico. De que área? Eu falo, eu sou médico do esporte. Ah, você trabalha em qual clube? Faz exame médico, né? Você trabalha com futebol? Aham. Sabe? Ó, cara, isso são 7 anos atrás, tá? Uhum. Havia, sim, um desconhecimento muito grande, mas até hoje você pega aí, tem médicos mesmo, profissionais, colegas nossos, eles não sabem o quanto a gente pode auxiliar, eles não fazem ideia do quanto a gente pode auxiliar aquele paciente dele, né? Se Uhum. passar por uma avaliação com a gente, enfim, que ele tem essa ideia que você inicialmente disse ter, né? De que a gente vai trabalhar só com atleta de alto rendimento, ou com um público que é muito frequente, cara, hoje, é o cara da musculação, o usuário de anabolizante, ele vem sempre fazer avaliação, né? Porque você vai, é mais esperado que esse cara receba um suporte seu do que receba um chute na bunda, como ele recebe de outros profissionais Com de certeza. outras O cara já é especialidades. julgado, né? Logo Exatamente. de cara, Ao assim. invés de você conseguir acolher esse paciente, né, cara? Você imagina assim, você chega lá no pneumologista e o cara fala para você assim: você fuma? Fumo. Porra, então vai embora. Você tá fazendo o que aqui? Uhum. Vai fazer o que aqui, cara? Você tá fumando. O Uhum. que você quer que eu te ajude no quê? Entendeu? Então é mais. Ou então o cara é diabético chega lá no endocrinologista para acompanhar lá com ele, é diabetes. O cara fala assim: você tá gordo ainda, você tá bebendo no final de semana, você tá comendo doce. Não vou te atender, cara. Você tá Uhum. querendo se matar. Ninguém faz isso com outras situações, vamos dizer assim, fazendo uma analogia semelhantes, né? Aham. Então, esse público também acaba que é um público grande que eu recebo no consultório. Mas pessoas que buscam melhora, mudança de qualidade de vida, né? Essa época do ano a gente tem sempre as promessas de virada de ano. Certeza. Esse ano vai, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou mudar de vida, esse ano eu vou começar a fazer exercício. Então, esse público também, né, que resolve ter essa mudança, ou esse público que eventualmente tem algum evento de saúde mais importante, teve um Covid, ficou mal, quer recuperar a Uhum. condição física, teve um infarto, descobriu que está diabético, nem é o médico que encaminha, cara. Né? O próprio Uhum. paciente, hoje, talvez ele tenha mais consciência e mais conhecimento da forma que a gente pode ajudar ele, pode auxiliar ele, do que o próprio profissional, colega médico, mandar e orientar o paciente a buscar essa consulta com a gente, entendeu? Então, essa Legal. falta de saber da forma, ou entender de que forma que a gente pode ajudar o paciente, é muito frequente, cara. Legal. E assim, Vitor, você falou uma coisa agora que me chamou um pouco a atenção, né? Qual que seria a grande diferença entre um nutrólogo, né, um médico nutrólogo e um nutricionista, assim? Até onde cada um pode ir? Qual que é? Cara, essa é uma linha tênue da gente conversar, Hum. porque normalmente nutricionistas não gostam muito de nutrólogos, porque acham que o nutrólogo faz o trabalho dele, Uhum. você entendeu? Enfim, um nutrólogo, cara, ele fez medicina primeiro, Uhum. e depois fez ali ou uma pós-graduação ou uma residência em nutrologia. Certo. Dentro da nutrologia, cara, você tem várias áreas que você pode atuar, tá? Você pode atuar com um paciente oncológico, cuidando ali de alimentação, suplementação, carência, né, nutricional desse paciente. Você pode trabalhar intra-hospital, né, dentro da área hospitalar, também dando esse suporte para pacientes, por exemplo, de UTI, pacientes com algumas doenças mais graves, né? Aí deu uma cortada onde eu parei aí para você. Voltou. Doenças mais graves, você falou. Você pode trabalhar lá dentro do hospital, às vezes com doenças, fazendo esse suporte alimentar, toda essa prescrição alimentar ali, né? Essa especificação de reposição de alguma carência nutricional que os pacientes ali tenham.
Mas você também pode trabalhar lá no consultório, que é como eu optei, e para mim é o que eu mais tenho apreço por fazer. E, cara, o nutricionista, por ele não ter a formação médica, ele não pode prescrever medicação. Ele fica restrito algumas vezes, algumas vezes não, né? Fica restrito realmente à alimentação e alguma suplementação. Por legislação de Anvisa, algumas, por exemplo, algumas vitaminas, até certa dosagem, assim, um exemplo que seria um diferencial bobo, né? Mas que muitas pessoas não fazem ideia. Algumas dosagens de vitamina, elas são tidas como suplemento. Acima de X dosagem, ela é tida como medicamento. Então, se você pegar, dificilmente você acha uma vitamina C de 1 grama na gôndola da farmácia. Você vai achar no máximo de 500 miligramas. Entendeu? Às vezes a farmácia até tem a vitamina C de 1 grama, mas está atrás do balcão. Entendi. Por legislação, sim, coisas bobas, assim. Mas, de qualquer forma, cara, a principal diferença é que nós podemos, às vezes, avaliar o paciente solicitando exames. Aí essa é uma linha tênue de discussão entre nutrólogos e nutricionistas, porque os nutricionistas, eles têm o direito de pedir exame. Teoricamente, a gente espera que eles tenham o conhecimento para poder solicitar esse exame, avaliar esse exame, para ajudar na conduta dele, mas os planos de saúde não autorizam exames solicitados por nutricionistas. Pois é. Entendeu? E se você tem, às vezes, alguma situação em que esse paciente necessita de alguma medicação, o nutricionista não pode fazer. Então, vamos pensar, você é nutricionista, recebe um paciente obeso, você solicita o exame para ele, o plano não aprova, ele resolve coletar particular, você vê lá que ele tem um diabetes. Você tem o primeiro contato com o paciente, só que você não pode fazer medicação para ele. Então, você tem que caminhar ele para um endocrinologista, para um nutrólogo, enfim, alguém que possa abordar esse paciente de forma medicamentosa, ou até mesmo julgar se realmente há necessidade de medicação nesse ponto, ou se você ainda consegue fazer algum tratamento, ou orientar algum tratamento no sentido de exercício, dieta, enfim, né? Esse é um diferencial, sim, básico e principal, eu diria, né? Existe uma discussão muito grande, que eu não vou entrar nesse mérito, mas vou levantar para vocês o tópico, em que, pelo Conselho Regional de Nutrição, só o nutricionista pode prescrever a dieta. Pode prescrever a dieta. E você tem, pelo Conselho Federal de Medicina, uma autorização para que o médico prescreva a dieta. Entendeu? Então, isso existe uma briga muito grande, o que eu acho que é muito boba essa briga, né? Você dizer X ou Y, porque muitas vezes eu posso entender, se o médico sabe o que está fazendo, cara, tá? Vamos bem dizer assim, você tem sempre bom profissional e mau profissional em qualquer área, entendeu? Minha mulher chegou em casa, acho que o meu cachorrinho vai latir, o cachorrinho dela, o pititiquinho. E aí, cara, você tem bons profissionais e maus profissionais em qualquer área de atuação. Quando eu vejo muito que, às vezes, os nutricionistas, eles ficam possessos, cara, com esse tipo de situação, talvez na tentativa de reserva de mercado, de achar que o médico, o nutrólogo, vai tirar o paciente que é dele. Você entendeu? E o que eu costumo sempre dizer, cara, é que você tem paciente para todo mundo. Não são todas as pessoas que sentam na minha frente que são meus pacientes. Ele não se encaixa no meu perfil, ele não gosta da minha orientação, ele não gosta da minha linha de trabalho, ele foi com uma expectativa e eu não acatei a expectativa dele, né? Então ele vai procurar outro profissional, sabe? Então eu vejo às vezes muito essa briga nessa linha, principalmente para aquilo, voltando lá no que a gente já falou algumas vezes, de talvez o nutricionista achar que o próprio paciente pode pensar
que a orientação do médico é mais valiosa do que a dele. Uhum. Entendeu? Eu acho que muito parte daí, cara, sabe? Porque se você tem capacidade de fazer aquilo, o médico também vai falar que o nutricionista não pode pedir exame. Mas, porra, você pode ter um nutricionista, porque conhecimento é livre. O conhecimento não está no diploma que eu peguei. O conhecimento está no livro que eu li. Está É isso naquilo que eu mesmo. estudei. É. Você, por exemplo, pode saber mais de nutrologia do que eu. Nada te impede, cara. Você entendeu? Só que as pessoas acham que o conhecimento está no diploma. Esse é o grande problema. Então, o médico também pode dizer que o nutricionista não pode pedir exame, porque isso é um ato médico. Você entendeu? Mas às vezes o cara pode pedir, saber o momento de pedir, saber interpretar e saber conduzir esse paciente muito melhor do que ele. Mas o que eu sempre digo é, cara, se você está fazendo, né, você tem que saber o que você está fazendo e você tem que ser responsável por aquilo que você está fazendo. Porque se você, por exemplo, vamos pensar o médico, o cara dá uma orientação, vamos pensar nessas besteiras. Eu falo muito palavrão, cara, estou me segurando muito para não soltar uns Não, mas pode falar, pode ficar à vontade. Você pega aí essas ideias bizarras e ridículas, cara, de fazer jejum é melhor para emagrecer, sabe? Se você passa num médico e ele te dá uma orientação alimentar e vem isso e você tem algum problema, algum descontrole, alguma compulsão proveniente desse descontrole e dessa falta de discernimento, não saber orientar melhor esse paciente, cara, aí ele é responsável, ele tem que se responsabilizar por isso. Você entendeu? Ou ainda, num outro cenário que eu citei o exemplo agora há pouco, se o nutricionista pediu um exame, ele se colocou no direito de conhecimento de pedir o exame, cara, né? Ele olhou para esse exame, ele identificou, ele viu lá que o teu paciente tem uma alteração de glicemia, já tem uma alteração de insulina, e ele não fez nada, não medicamentosamente falando, ele não pode prescrever, mas no sentido de orientar e alertar esse paciente, de colocar ele para ir buscar um auxílio médico, ele também tem que se responsabilizar por isso. Você entendeu? Eu acho que basicamente é isso, é uma discussão que ela é muito vazia, cara, ela não vai levar a lugar nenhum. Essa briga entre as duas profissões ou especialidades. E, pelo contrário, elas se somam, né? Elas se agregam. Dá para trabalhar muito perfeitamente junto, mas é muito comum as pessoas não saberem trabalhar em equipe. Achar que o outro vai abraçar de forma holística ali, fazer tudo que o paciente tem que fazer só com você. Então, muitas vezes, um tem receio de encaminhar para o outro, sabe? Eu mesmo, muitas vezes, tem paciente que fala assim, pô, doutor, eu queria que você me desse orientação alimentar, né? Mas se eu vejo que é um paciente que, às vezes, ele precisa de um segmento mais próximo, ele carece, ele gosta que faz troca de dieta com mais frequência, isso é um hábito muito comum dentro do consultório do nutricionista. Ele recebe o paciente com mais frequência, ele muitas vezes apresenta ali dentro da rotina de atendimento dele possibilidades de receita, isso é comum o nutricionista fazer. Eu mando esse paciente, se eu sinto que é isso que o paciente busca, eu falo, cara, vai com o nutricionista que você vai se dar bem melhor, se você esperar isso de mim, né? Com toda certeza um nutricionista ele vai ter saber fazer isso, te atender dentro dessa expectativa sua melhor do que eu. Eu não tenho problema com isso, o paciente pedir para eu fazer a alimentação dele e eu fazer, ou se eu tenho um paciente que já tem um acompanhamento de um nutricionista, o nutricionista me manda, cara, esse é um paciente que eu vou trocar uma ideia com o nutricionista de uma forma que ele possa me trazer alguma informação sobre esse paciente e eu possa levar para ele alguma informação sobre esse paciente que vai ajudar na nossa conduta do caso, entendeu? Jamais você encaminhar um paciente para outro profissional, você vai perder aquele paciente. Né? O paciente vai entender a sua limitação e vai compreender de que você está querendo ajudar ele. Né? Eu penso dessa forma, mas não sei se a grande maioria trabalha com essa ideia também, né? Acho que faz bastante sentido mesmo. Muito bom. Gente, a gente está conversando bastante, né? Tá? Cara, não sei nem que horas são. Deu bastante, quase 2 horas hoje.
Rodolfo, você tem alguma pergunta, assim, pro Vitor? Algo que a gente não Não, passou? não, tipo, porque tipo, assim, eu sempre pensei que nutrólogo e nutricionista, eu não sabia, eu pensei que só tinha nutricionista, e aí quando o Hélio foi me falar qual que eu escolheria, porque tipo assim, nutrólogo é uma coisa, aí ele não, é diferente. Aí eu pesquisei, e tipo assim, você consegue passar uma dieta aqui no nutricionista, Vitor, ou não? Porque tipo assim, Se eu você me fala. consigo, o que você quer dizer com a palavra consegue? É, Não, não, é porque, tipo assim, isso é permitido, né? Porque, tipo assim, você falou que um nutricionista não ele não tem a opção de fazer exame em alguém, ou tem? Não, ele tem, ele tem, Ele tem? ele Ah, tem, tá. ele pode pedir exame, faz parte, teoricamente, Uhum. deveria fazer parte da avaliação dele. Só que os planos de saúde não permitem, não Ah, liberam, não entendi. fazem a liberação do exame solicitado pelo nutricionista, entendeu? Mas então seria mais eficaz fazer uma dieta com o nutrólogo, né? E consultar um nutrólogo do que Não, não ou não? necessariamente, não Não? necessariamente, cara. Tudo depende do que você busca, cara, né? Se Uhum. você busca, às vezes, uma avaliação mais aprofundada, cara, o teu próprio nutricionista, vamos pensar assim, você busca mudar a tua alimentação, você vai no nutricionista, o cara conversa contigo, ele identifica que às vezes você possa ter, ou por algum sintoma, por alguma queixa que você leva para ele, que ele percebe dentro da anamnese, pelo teu comportamento, enfim, você pode ter alguma alteração a, a, que seja em algum ponto do teu metabolismo, a gente pode te solicitar o exame para confirmar isso e pode te conduzir melhor para X ou Y especialidade, não necessariamente mandar para mim, para o nutrologista, tá? Entendi. Isso aí pode ser feito por ele, desde que ele saiba o que esteja fazendo, né? Saiba por que ele está pedindo aquele exame, sabe o que a, 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 interpretar o que ele vai encontrar lá, né? Porque pedir exame muitas vezes não é só você olhar o papel, olhar o valor de referência, né? Porque o paciente mesmo pode olhar em casa, se estiver tudo bem, é só ele não voltar no médico, se estiver tudo dentro do exatamente. valor de referência. É, Entendeu? Exatamente. Olhar exame, ler exame, cara, não é você ver se está dentro do normal, é saber olhar aquilo que está ali no papel e casar com o que o teu paciente te contou. É isso que realmente é avaliar exame, tá? É igual, às vezes, tem gente que fala assim para mim, sei lá, vamos pensar, um parente, pô, eu colhi aqui uns exames, né, tá aqui no celular, você não dá uma olhada para mim? Cara, eu não sei ver exame, entendeu? Eu sei uhum. atender o paciente e aquilo ali vai me ajudar a agregar informação, porque um papel sem a história do paciente não é nada para Tem um mim. relato, né, É um, do dia a é um dia. papel, é um papel. É, Então eu não sei ver exame, entendeu? Perfeito. Ah, ah, vai lá, Elinho. Não, legal. Para finalizar, assim, tá, gente? Para não estender muito assim. Você consegue resumir, Vitor, como é que é o seu dia a dia no consultório? Assim, geralmente, que horas que você Cara, começa, se você tem seus horários, se você tem consigo. agenda. Deixa eu só colocar meu notebook aqui na tomada, cara. Fica à Vou vontade. sair da tela, porque ele tá Tá. apitando aqui, senão vai desligar no meio de Não, tudo. tranquilo, fica à Um vontade. tá minutinho. tranquilo. Eu devia ter colocado antes, mas eu não imaginei que a gente fosse conversar Não, tanto. eu vou ser sincero que eu acho que é a conversa mais longa assim, que a gente teve aqui na carreira até hoje. Pô, E a espero que tenha conversa, e a sido conversa vai produtiva, né? indo. Porque se Não, com for a mais certeza. longa e a mais A mais monótona, chata, a né? mais chata, porra, cara, aí não ajuda. Não, mas É tá foda. fluindo bem, assim que é Ah, bom. eu falo muito, cara. É por isso que você perguntou de rotina de consultório, cara. As minhas consultas, paciente de primeira vez, eu sempre reservo para ele 2 horas. Uhum. E as consultas seguintes, eu reservo 1 hora, por dois motivos. Eu falo muito, porque eu preciso dar orientação.
e muitas vezes, dentro dessa orientação, eu tento levar um pouco de rotina para esse paciente, às vezes do que eu faço, porque como a gente trabalha ali com rede social, né, cara, muitos pacientes chegam para a gente através de ver o que você posta ali em rede social, de ver como você tem os seus hábitos, né, e queira ou não, a gente acaba sendo exemplo para o paciente, ou espelho para ele, né, não é rara a situação de eu receber um paciente e falar, e aí, cara, o que te trouxe aqui? Fala, cara, eu quero ficar igual você. Eu falo, porra, bonito igual eu, você não vai ficar nunca, cara. Tem que nascer de novo, né? Não é assim. Brincadeiras à parte, cara. Então, assim, eu falo muito e o paciente, e gosto de ouvir muito do paciente também, porque quanto mais eu sei dele, mais eu posso ajudar na minha conduta, né? Mais eu consigo, às vezes, identificar, por exemplo, a paciente que eu usei como exemplo de ontem, né, cara, da menina que, que queria fazer medicina, enfim. Pô, cara, se eu não converso com ela por todo esse tempo, por 2 horas, eu não posso, ao final da consulta, chegar para ela e falar assim, olha, eu acho que, aliado ao meu trabalho aqui com você, é importante que você tenha acompanhamento de um psicólogo, para que você tenha melhora na tua qualidade de vida, clareza nos seus pensamentos, nas suas decisões, que você consiga ter um dia a dia melhor, que você consiga ter uma saúde mental melhor. Eu não posso dar essa orientação para ela, cara. Entendeu? E se eu falo isso da boca para fora, ela não acata a minha decisão da forma que ela acataria, conversando com ela, ela vendo que eu tenho tanto dado, tanto embasamento para poder ajudar ela nesse sentido. Entendeu? Mas vamos lá, respondendo a tua pergunta, cara, tá vendo por que a gente enrola muito? Mas eu vou fazer uma colocação, assim. Eu acho muito legal esse tipo de atendimento, esse tipo de empatia quando a gente fala de atendimento, assim, porque isso faz muita diferença. Quantas vezes a gente foi em médico que o cara, tipo, nem olhou para você direito, o que você tem? Tô com dor, raio-x, sabe? Tipo, vai lá e faz o exame de sangue. E isso é muito legal, assim, a primeira consulta pode demorar bastante, conversar sobre toda a rotina, putz, é muito diferente mesmo. Te dou parabéns, assim, porque isso é o que todo mundo precisa mesmo, né? Não, obrigado, cara. É que eu tava montando uma história aqui, era mentira, tô brincando. Tá fazendo papel aqui. Não mexer aqui, aproveitando o cara. Tô brincando. Mas, cara, minha rotina, basicamente, hoje, você quer saber a rotina junto aí com atividades pessoais? Como que é? Isso, assim, sua rotina geral, você consegue conciliar Vamos lá, também cara. os seus horários sociais aí? Vou tentar te dar um tal? pouco aí do que é a minha agenda. Cara, eu acordo diariamente às 5h30 da manhã. Tenho 2 feras aqui em casa, são 2 Bull Terrier, que aí eu tenho um compromisso diário com eles, de caminhar com eles. Né? Esse horário, ele me ajuda, porque é um exercício aeróbico que eu faço para mim, mas, na verdade, o dia que eu não posso, né, que eu não tô afim, que eu tô cansado, eu levanto porque é meu comprometimento com eles, né, cara? Eu saio de manhã de casa e muitas vezes eu retorno 9 horas da noite, entendeu? De chegar em casa para fazer minhas atividades pessoais. Então, cara, eu acordo às 5h30, tomo uma água ali, um café, espero dar uma despertada e vou fazer uma caminhada com esses cachorros aí, ando em volta do condomínio, moro no condomínio de casas aqui próximo à represa. Dou uma volta aí no condomínio, isso gira em torno de 35, 40 minutos. Isso já me resolve um aeróbico, né? Faço em jejum. Aeróbico em jejum não tem diferença para queima de gordura, tá? Já fica mais essa dica aí. Mas porque cabe, mas cabe na minha rotina, então por isso casa legal, tá? Casa perfeita. Eu não gosto de acordar e comer, eu demoro um pouco para me alimentar, para sentir fome. Retorno aí com eles, vou tomar um café da manhã, tomar um banho e vou para o consultório. Normalmente a minha agenda começa das 8 horas da manhã e eu encerro às 16, né? Trabalho 8 horas, tento não me prolongar para que eu possa realmente preservar uma qualidade de vida, né? Igual eu te falei, eu tento sempre pensar nisso, salvo algumas situações, se tem algum paciente com alguma situação que te demanda uma visita mais urgente, alguém que já está em acompanhamento, que está com alguma queixa que eu quero reavaliar esse cara
de maneira mais breve, eu peço ele para vir aí final do dia, porque entre uma consulta e outra, de fato, eu não ponho ninguém para tentar não atrasar mais do que eu já me atraso dentro das próprias consultas. E aí eu não dou intervalo também, cara, porque como eu tenho uma rotina alimentar pouco regrada, né, ou muito regrada, eu saio de casa com minhas marmitinhas prontas ali, porque eu vou me alimentar ao longo do dia todo, né? E a especial aí feita pela minha mulher, que ela fala que eu devo muito crédito dela para ela quando eu posto a foto e não marco ela. Vai, sacanagem. Ela fala assim, você não me deu crédito, né? Então, ela faz ali para mim, cara, deixa minha marmita pronta no dia anterior, então só pego na geladeira, vou embora, começo a atender às 8. E não faço intervalo, porque como eu como de marmita, cara, né, eu prefiro vir embora às 16, que eu consigo ainda, eventualmente, se eu precisar, no final da tarde, fazer alguma coisa vamos dizer assim, de uma vida normal, ir ao banco, um despachante, um correio, eu consigo pegar as coisas abertas, sabe? Então, eu atendo até às 16, se eu terminar dentro do prazo, o que não acontece quase nenhum dia, né? Acabo indo embora, sempre tem algum a fazer na clínica, deixar alguma receita, um pedido de exame, alguma coisa, o paciente perdeu o papel, resolver alguma coisa com a secretária tem alguma dúvida de alguém que está procurando a gente pela primeira vez, então eu sento ali no final do dia, dou uma repassada com ela, né? A gente dá uma resolvida nesse tipo de pendência, eu volto para casa, cara. Final da tarde vou fazer meu treino de musculação. Atualmente, né, desde outubro para cá, estou com um volume de treino um pouco aumentado, o que me toma um certo tempo. Então, estou com um volume muito grande de treino, um treino muscular de 1h30, mais meia hora de aeróbico no final do treino. Então, passo 2 horinhas ali na academia. Habitualmente, eu começo a treinar por volta das 18, então eu volto para casa umas 20 horas. Aí eu vou jantar, para tomar um banho, se tiver alguma pendência para resolver de consultório, eu sempre, os pacientes, eu procuro manter o contato com eles sempre por e-mail, né? Se o paciente tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, alguma situação com alimentação, com rotina, com a medicação, peço para mim encaminhar isso sempre por e-mail, que é uma forma que eu consigo me organizar para sentar e responder eles. O WhatsApp para mim é um pouco ruim, porque muitas vezes você precisa olhar o prontuário desse paciente para responder. E o WhatsApp, às vezes, você vai responder o cara, você tá lá na esteira, você vê a mensagem do cara e fala assim, porra, mais tarde eu te respondo. Só que esse mais tarde eu não lembro nunca, cara. Então, no e-mail, eu tenho o horário que eu sento para responder e-mail do paciente ali e tal. E consigo abrir minha tela já o prontuário, que me facilita na precisão da resposta da orientação que o cara tá me pedindo. Tem alguma coisa, alguma leitura que está pendente, alguma coisa, às vezes deixa separado algum trabalho científico que você quer dar uma olhada, quer dar uma revisada, às vezes tem alguma coisa que você atende no dia que você fala, cara, isso aqui eu acho que é legal eu dar uma aprofundada nisso aqui, estudar um pouquinho mais, ver como que eu posso ajudar esse paciente de uma maneira melhor, enfim, sempre aparece alguma coisa que é mais curiosa. Você demora mais para voltar, hein, Rodolfo? Demorou muito, demorou. Aí. Ó, eu caí, é porque caiu a força aqui em casa, cara. Agora voltou. Voltei? Acho que tá voltando. Até falei para ele, esse demorou um pouquinho mais para voltar. Não, é que caiu a força aqui em casa e eu conectei pelo celular agora. Conectei na internet do celular, minha Wi-Fi vai demorar um pouquinho para voltar, talvez eu falhe um pouco. Tá, mas dá para entender. Tá dando para... Então tá. Então basicamente a minha rotina é essa, cara. Eu vou fazer eles no final da noite, volto aí de até umas 10 e pouco, alguma coisa assim. Aí eu vou para a cama, vou pro quarto, assistir alguma coisa junto, poder ficar com a esposa um pouco, entendeu? Mas é um pouco corrido, cara. Entendi. É uma rotina bem corrida de segunda a sexta, hein?
Aí o fim de semana É, tem que dar uma segunda, descansada mesmo. Isso eu faço de segunda a quinta, cara. De sexta-feira é o dia que eu reservo, às vezes, conseguir dedicar um tempo para ir fazer esses afazeres de rua, né, cara? Que eventualmente ao longo da semana a gente não consegue. Você tem que comprar, sei lá, uma lâmpada, tem que comprar ração de cachorro, sabe? Essas coisas assim de casa. Então eu reserva para fazer isso na sexta, cara, porque é quando dá. Vitor, muito legal, cara, muito legal a sua história, muito legal assim o jeito que você foi contando para a gente. Queria te agradecer mesmo pelo seu tempo. Você, né, nos deu bastante tempo aqui, né? 2 horas conversando, explicou com bastante paciência. Queria te agradecer mesmo assim por isso. Foi muito legal, me tirou várias dúvidas e eu sou uma pessoa que eu gosto bastante dessa área, sabe? Tipo, eu tenho bastante interesse, gosto também de pesquisar, gosto bastante de treino. Então, assim, me tirou muita dúvida, eu achei muito legal, assim, imagino também que do Rodolfo deve ter tirado bastante dúvida, né, e quem vai ver também vai conseguir entender direitinho, cara, eu queria te agradecer mesmo, assim, por isso, por aceitar conversar com a gente dessa forma tão bacana, assim. Que isso, cara, eu que, mais uma vez, aí agradeço o convite, né, dentre tantos profissionais aí que você tinha a oportunidade de convidar, você acabou optando por mim, né, imagino que talvez eu possa ter passado um pouco de experiência aí ou de clareza na decisão do Rodolfo ou de quem eventualmente venha assistir o programa, né? E é isso, cara. Obrigado aí pelo tempo, né? Eu sabia que eu ia me prolongar muito. Sempre que eu vou dar entrevista ou participar de alguma situação assim, cara, eu me prolongo muito nas histórias, converso muito, devaneio um pouco. Mas obrigado também pelo tempo aí. Desculpa se eu prolonguei, se eu estraguei o que era o planejado, aí, o Imagina, formato do programa. foi Você como que é ótimo, o cara, esquema. Foi muito foi bom. legal demais, foi muito bom mesmo. Rodolfo Agradeço, também, então. Um obrigado por abração. ter... Sim, e Obrigado, Vitor. Obrigado. depois, Rodolfo, qualquer coisa você tiver alguma dúvida ainda, segue lá o Dr. Vitor lá no Instagram dele, eu vou passar para você e você pode se comunicar direto ali, Tranquilo. pode chamar por lá. Aí eu Lá vou o começar a morar Instagram aqui em Rio Preto, ô Vitor. Eu Ah, vou começar a morar aqui em Rio Preto, aí tipo, porque, tipo assim, eu ainda vou continuar na academia, então eu vou arrumar aí nutricionista, eu nutrólogo, aí você vai ser uma opção para mim. É isso show aí, de bola. legal. Vamos lá que a gente troca uma ideia. Enquanto você não chega lá, Obrigado. o Elinho falou aí, ó, não só você, mas pessoal, eventualmente ali no Instagram, eu posto algumas coisas, né? Isso é uma coisa que eu faço também no final da noite, separar e dar uma escrita em alguma coisa ali no Instagram. Instagram, @dr.vitormatos, Matos com 2C. Segue lá, que sempre tem algumas dicas aí. Qualquer situação, qualquer coisa, manda direct lá, a gente vai trocando uma ideia, Rodolfo. Beleza? Obrigado. Muito legal, gente. Obrigadão e um abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, Elinho. Obrigado. Um abraço. Até mais, Valeu. cara. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Falou, Rodolfo. Tchau. Falou.